Satisfação, Zonecast, aqui no Zito de Godoy, Rio Claro, São Paulo. Hoje, nosso primeiro convidado, professor Tiago Poeta. Da hora, uma satisfação enorme, Benito. Você não sabe o quanto eu tava ansioso pra isso. Rapaz, um projeto tem tendência enorme de sucesso da gente propagar na cidade. Somos a primeira escola, né, da cidade, até do estado provavelmente, com essa ideia. Então vamos colocar em prática e ver o que vai dar, né? Com certeza. Vamos fazer nosso primeiro processo aí. Eu tô muito contente de estar reunido com vocês. Antes de tudo, né? Emily, Murgo, Bia, Ana, Stephanie, Silas, Benite. Temos aqui Vicky e Cauã. É uma honra estar recheado de pessoas que eu gosto tanto. Antes de tudo, eu espero que de fato, como você falou, esse projeto tome a cidade, né? Tome um cervezão, invada as casas aí, invada os ouvidos, seja bem recebido, que a nossa comunidade ouça, que as pessoas do Zitão ouçam, né? E que o bagulho deslanche antes de tudo. Eu tô muito feliz aí. Sim. Então hoje vamos estar fazendo algumas perguntas, não como uma entrevista de emprego, mas como aquela conversa bacana, né? Para criar aquela vibe com todo mundo na mesa, para ser algo interativo, algo bacana. Conta aí, Thiago, como é que foi a ideia de virar professor? Algo que eu fiquei pensando também. Como Da assim hora. professor, do nada? Da hora, Benite. Muito massa ter comentado isso já, né? Como primeira pergunta, eu gosto dela. A ideia de virar professor, cara, nossa, ela é longa. Eu posso dizer que ela é longa. Porque todas as ideias, eu imagino, eu sempre penso muito nisso, né? Nenhuma ideia, ela é uma coisa só. Ela não surgiu de um canto só. Tipo assim, nossa, eu fiz tal coisa que virou tal coisa e virou tal coisa depois. Não, foram várias influências, né? Eu acho que assim, de um certo modo, eu nunca fui só professor, e eu nunca fui só outras coisas. Eu também era professor, né? Eu também gostava de fazer o quê? Que pra mim é a função do professor. Me conectar. Eu acho que a ideia de virar professor, ela surgiu mais clara pra mim, ela surgiu de fato pra mim, quando eu percebi que eu tinha que me conectar. Esse é o ponto. Conectar com quem eu vou falar, conectar com quem eu vou filmar, por exemplo, conectar com quem eu vou perguntar as coisas. Se eu pergunto distante, não tem sentido, né? É o que a gente está fazendo aqui, estamos todos na mesma mesa, esperando o mesmo programa, ansiosos pelo mesmo desenvolvimento, mesmo aprendizado, se conectando. Então, de primeiro ponto, essa é a palavra-chave que veio para mim quando eu decidi virar professor. Me conectar. Por que que eu digo isso? Teve um dado momento no meu ensino médio, eu fiz o meu ensino médio numa instituição aí que não foi pública, eu acabei fazendo meu ensino médio numa instituição particular. Eu tinha um professor que marcou muito minha história, todos são vários, né? Na verdade, eu sempre fui muito apaixonado pelos meus professores e professoras no geral, mas eu tive um professor que marcou muito minha trajetória, porque ele foi muito incisivo e muito conectado, de fato, na minha realidade. Então, assim, eu tive um professor que ele olhou pra minha cara e falou, mano, você vai ser professor. Tá ligado? De cara, Já jogou a praga, assim, já virou e falou, mano, esse daí você tem um jeito, tá ligado? Só que ele não chegou apontando assim, nossa, você vai, se ele olhava e falava, mano, ó, é o seguinte, você tem cara de professor, você tem jeito de professor. Ele produzia em mim já a semente ali. Ele já afofava o solo pra semente entrar, entendeu? Entendi. Então, assim, esse cara foi muito influenciador na minha vida, e inclusive ele até me deu esse livro aqui, né, que eu trouxe aqui, Quatro Poetas da Catalunha. Eu gosto muito desse livro. Tem, de fato, uma assinatura desse cara aqui, que foi um dos meus professores aí principais e Da tal. hora. Muito massa. E esse livro aqui, ele me influenciou muito porque era o seguinte, eu gostava muito de um tema, tava me descobrindo, igual às vezes eu faço com vocês, né? Não sei se vocês já repararam nisso, às vezes vocês estão num tema, o Pili falou, pô, e aí, me fala mais. Ele chegou e falou, pô, e aí, me fala mais, não sei o quê. De repente ele chegou num outro momento, assim, ele geralmente tinha esse espaço, ele tinha esse livro com ele, falou, eu pensei de você, lê essa fita, entregou, assim, falou, leva pra você, leva com carinho. E vai, e lê, hein? E daí, putz, isso marca, né? Porque deixa uma presença, deixa um espaço. Daí esses pequenos detalhes, essas pequenas transformações foram fazendo em mim algo diferente, entendeu? Foi nesse espaço que eu virei e falei, pô, eu quero isso também, mano. De repente eu quero chegar num amigo meu, numa amiga minha, num laço afetivo amoroso, sei lá, qualquer coisa do tipo, e deixar uma marca. Eu quero deixar uma marca. É isso que eu gosto, entendeu?
Então isso foi me atraindo. Eu falei, porra, olha só, um professor que tem esse espaço para poder falar e tal. De repente eu ia apresentar um trabalho ali em lousa, né? A gente tem essas coisas do seminário e tal. Me interessava, velho. De repente fluía, eu começava a falar, subir um bagulho louco, um tesão mesmo, assim, um negócio louco, uma vontade louca de falar, cara. E eu falo, né? Vocês estão acostumados, é que infelizmente eu não tô no terceiro termo, né? Que é uma sala que eu gosto bastante. Quando eu tive lá foi bem cativante. Os termos no geral, né? Mas assim, a molecada tá acostumada, eu falo pra caralho. Por quê? Porque de repente começa a subir um negócio, eu já falo, putz, começa a ligar em outro, e daí eu até preciso me policiar, porque senão eu falo muito, a coisa desanda e também nem sempre isso daí faz bem. Entendeu? Então assim, essas vontades todas, a vontade de falar, a vontade de me conectar, a vontade de ter um espaço para pensar, porque até hoje, eu sou mais aluno que professor. Eu venho aqui para aprender com vocês. Eu acho que eu acredito nisso. Eu sempre acreditei nisso. Eu venho aqui para aprender. E os professores que me cativaram, porque eu era ruim na escola, hein, mano. Eu era ruim, mano. Eu era ruim. Era pior que vocês ainda. Nossa, eu causava, mano. Eu causava. Então, tipo assim, eu não gostava necessariamente de todas as matérias, todos os professores. Tem professores que eu acho que se me verem assim, eles têm até vontade de me esganar, assim, entendeu? Por quê? Porque nem todo professor eu olhava e falava, mano, não considerava, não valorizava o trabalho, não, mano. Valorizava não, botava a cabeça. Assim, eu tinha uma certa postura, não arrastava ninguém. Mas botava a cabeça na bolsa, filho, e já era. Literalmente não tem a bolsa aqui, eu já mostrei pro Murgo, eu acho. Ficava a cabeça na bolsa e já era. Caía assim na mesa, só acordava na quinta aula. Acabou. Entendeu? Então você tá entendendo? Já fez isso? Já. Com certeza. Então, esse é o ponto, entendeu? Eu tinha essas coisas. Por exemplo, matemática. Matemática eu fui entender no meu ensino universitário. Saí do meu ensino médio, eu mal sabia somar e dividir, velho. Não, tô exagerando, mas mal sabia desenrolar ali o bagulho de verdade, entendeu? O que hoje vocês aprendem no ensino médio, e hoje eu gosto. Isso que é diferente, hoje eu tenho maturidade. A imaturidade é normal no ensino médio. Mas isso tudo, por exemplo, os professores que eu me conectava, que esse é o ponto, eu virava e falava, isso aqui é louco. Podia ser de qualquer área. Física. Teve grandes professores. Tive um grande professor de química também. O cara era insano, mané. Hoje, e isso é, né? Os nossos professores eles vão virando espelho da nossa arte. Porque pra mim, entrar numa sala de aula é fazer arte. Eu tinha um professor de química, cara, a Emily virizou eu, né? Que eu faço culto na sala. Fala aí. Não é? É. Então, ela zoa eu, fala, não, porque de repente você começa a embrasar, pá, você tá fazendo culto na sala. Porque eu tinha um professor que ele fazia isso, mano. De repente ele começava a olhar pra você, mano, começava a crescer assim, olhava pra você e falava, vem comigo, cara! Você precisa entender, velho! Você precisa entender! Chacoalhava. Chacoalhava, balançava a carteira, assim, ele é professor de química, mano. Nunca esqueci, cara, adorava fazer cálculo estequiométrico, não suportava matemática, mas química, que é matemática também, eu, nossa, deslanchava. Então foi desse professor que te influenciou a ser assim na sala também. Um deles, esse é um deles, esse professor de química. Não, cara, ele subia em mesa, assim, subia na mesa, olhava assim e falava, cara, vem comigo. E tipo assim, ele era um cara muito carismático também, entendeu? Eu ficava muito de recuperação. Todas as matérias ficavam de recuperação. Poucas que não ficavam. Então, direto e reto, finalzão do ano, quem que tava lá na escola? Thiago, né? Batendo ponto. O bagulho que você muito faz com a gente, por ser uma aula diferente da gente querer aprender de verdade, é mexer com a gente. Toda hora, né, tá lá, aí pega o celular, você dá um berro, você fala, é o quê? É o quê? Você mexe com a gente. Então, por isso que ela falou que é meio que um culto, porque é uma interação 100% da sua aula. Tem um tempo que a gente troca ideia, tem um tempo que a gente aprende enquanto a gente troca ideia, tem um tempo que a gente só aprende, e tem o tempo que a gente só conversa. E é isso que é bom, porque tem tempo pra tudo, né? Tem tempo e tempo. Aí a gente tá fazendo bagulho uma hora, outra hora, e você sempre tá mexendo com a gente e entende o nosso lado de tá cansado depois de um dia de trabalho, depois de um dia muito movimentado, você tá lá mexendo com a gente, incentivando, dando os berros, mexendo com a sala inteira. E é isso que acho que todo mundo acha a sua aula ótima por causa disso, que você tá sempre com a gente, assim, incentivando tudo.
A aula acaba sendo única, né? Aquela aula que todo mundo sabe quem é o Thiago, a aula do Thiago é isso, acaba que todo mundo lembra, não importa onde a idade, o período, sempre vai lembrar da sua aula porque acaba sendo única, o seu jeito, a sua personalidade. Da hora, de coração. Pode entrar Sem no turno. querer também, tipo, acaba causando uma emoção grandona nos alunos, né? Tipo, você tá ali totalmente vinculadão no assunto. O aluno que tá prestando atenção, ele vai começar a entrar junto, porque querendo ou não, eles estão aprendendo, né? E eles vão entrando junto na mesma ideia, pegando, aprendendo, e acaba virando algo emocionante, vira algo até sentimental se você for ver. Com certeza. Acaba com certeza. gerando até também, por exemplo, cresce ali uma paixão, por exemplo. Com certeza. Resultados de aulas, né? Com professores extraordinários, você faz parte desse meio e claramente o aluno ele desenvolve uma paixão dependendo ali pelo assunto ou pela sua postura. A sua postura em sala envolve muito, tem muita influência, é algo não tem palavras pra descrever, né? É algo totalmente doido, né? É um Doido, culto cara, mesmo. doido. E eu fico muito contente de ouvir isso. Eu acho que, como você falou, a paixão também tem seus erros, cara. A paixão também falha. A paixão, o Cupido é manco, tá ligado? O Cupido é manco, vocês vão ver, velho. O Cupido vai errar as flechas, tá ligado? Não recebe bem ali o salário. Tipo assim, entendeu? A gente vai se apaixonar por umas pessoas na vida, mano, que é difícil. Mas assim, voltando pra essa paixão do professor, né? Toda paixão pra mim, ela tem um quê de erro também, entendeu? E eu acho que é aí que entra o diferencial. Isso tudo não faz uma aula perfeita, na minha opinião. Nada é perfeito, a gente sabe disso. Mas eu acho que é isso que é interessante. A partir do momento que eu vejo que a minha paixão gerou erro, por exemplo, a Emily. Eu acho importante até comentar isso. Hoje ela tá aqui, eu fico muito contente, logicamente com todo mundo. Mas ela é uma pessoa que já me deu vários salve. Do tipo assim, ei, mano, ó. Ela levanta da carteira e fala, mano, você tem que se ligar. E aí, qual é, tá ligado? E aí, qual é, mano, ó, esse ponto você tá errando. E eu receber isso com carinho, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Inclusive, aqui, caindo de novo na função de professor, já que eu tô de professor aqui também, além de entrevistado, né, além de troca de ideia, se permitam errar apaixonadamente. Se permitam ouvir, logicamente, né, dentro do limite do respeito, porque o respeito ele tem limite. Mas dentro do limite do respeito, ou seja, se a pessoa estiver respeitando vocês, se permitam aprender dentro do erro. Isso que é gostoso. Seja numa empresa, seja no cinema, que a gente faz aqui, porque a gente está fazendo audiovisual, eu acho isso muito gostoso. O audiovisual tem essa coisa coletiva. É a mesma coisa, a mesma paixão, entendeu? O audiovisual, a sala de aula, ele tem essa, tanto até já puxando para aquilo, né, que foi uma das grandes fontes minhas de experiência coletiva com a arte. A gente erra, mas a gente erra junto. Tipo assim, pô, fico muito contente que vocês falem isso na minha aula, assim, é um prazerzão, mano. Mas eu meto erro com o aluno, meto erro com o professor, meto erro com gestão, meto erro comigo, passo dos meus limites às vezes. Mas eu tô sempre disponível pra virar e falar, ó, e aí? Mas vamos trabalhar aqui, entendeu? Esse erro ele é importante, ele é essencial dentro do projeto, entendeu? Depois a gente edita, né? Pega, faz uns cortes, pá, eu acho que isso que é o louco. As próximas aulas vão saindo mais maduras. Mas até eu já vou puxar um gancho, cara, que tinha outro foco, assim, do porquê que eu virei professor, cara. Também eu vou fazer em memória aqui, né? Na memória do meu avô, mano. Você... Assim, já que o podcast é pra conhecer os professores além do que... Porque assim, né? Quem é do Zita, quem já me conhece, quem já pisou na sala de aula comigo, já pisei em muitas salas de aula, sexto, sétimo, alguns oitavos, alguns nonos substituindo aí, né? Alguns termos até substituindo. A maioria já conhece um pouco esse meu jeitão. Mas uma coisa que eu não comento muito também, em memória aí, que Deus o tenha, né? É meu avô, mano. Meu avô foi uma figura muito importante na minha vida nesse sentido, me emociona muito. Eu sempre choro falando dele, é um pouco complicado até. Mas ele é uma figura, cara, que ele era professor. Ele se tornou professor num momento do nosso país, vai vendo, isso daí é louco. Por quê? Ele nasceu nos anos 30. O que era anos 30 no Brasil? Ele nasceu junto com o começo da Era Vargas. Não sei se vocês tiveram esse contato com a história, assim, né? Por favor, tenham esse contato aos professores de história que estiverem ouvindo nós aí, né? Por favor, relembre, Era Vargas, estude esse momento, que é um momento muito importante. Ele nasceu nesses anos 30, era Vargas do Brasil. Loucura, cara, porque foi um momento, obviamente, de golpes, de contradições, de governos democráticos também, entendeu?
Então, assim, do povo entrando na política, do Brasil alçando a sua autonomia, do Brasil demonstrando cada vez mais e como sempre os seus postos de corrupção e etc, os seus privilégios, escancarando, como sempre foi na nossa história. Mas foi um momento muito importante que o Brasil começou a se industrializar fortemente. O Brasil começou a se industrializar. Meu avô nasceu em 32, os anos 30, 32 ali, foi uma industrialização pesada. Pesada, principalmente no estado de São Paulo, a industrialização veio pesada. O petróleo, as primeiras jazidas de petróleo, tinha petróleo em Rio Claro. Foi muito pouco em Ajapi? Foi muito pouco. Os caras acharam que era um petróleo muito ruim, assim, né? Da qualidade de petróleo. Mas os caras acharam jazida de petróleo em Rio Claro. Tem isso no Museu Amador Bueno da Veiga, né? Vocês podem até colar lá pra ver algum dia. Tipo assim, os caras acharam petróleo aqui, deu uma bafafá, o petróleo é nosso, Petrobras. Hoje a Petrobras está sucateada, né, infelizmente. Mas o petróleo é nosso, esse era o lema, entendeu? Petróleo, industrialização, Brasil pra frente, passa a ideologia meio nessa pegada. Ele nasce nesse contexto. No que ele nasce nesse contexto, ele foi ali lá pros 16 anos dele já, e ele nasceu ali, né, bem ali pra onde hoje é a entrada do Horto e tal, né? Ele nasceu ali bem na entrada do Horto. E aquela região, vamos imaginar, nos anos 30 era uma região agrária, em Rio Claro, não era uma região urbanizada, né? Ele que nasceu nessa região agrária começou a viver também o fruto da urbanização em Rio Claro, ou seja, lá para os anos 45, 50, né? E de repente, quando ele bateu na tecla dos 22 anos, ele trabalhava como retífica, né? Soldador e também torneiro, né? Numa retífica. Como que era o nome mesmo? Eu até lembro, era uma pique desses alemão, né? Não sei se tem mais hoje a retífica aí. Acho que era Schiller, algum bagulho assim. Enfim, não lembro. Mas fazia prego, tipo assim, prego não, né? Parafuso, etc. Fazia essas fitas. E ele mexia com torno, mano. Tinha curso de torno, né? Ele virou e falou, cara, eu quero expandir isso aqui. De repente, nisso tudo, as escolas técnicas, as ETEC, né? Começaram a surgir nessa época. Ou seja, lá para os anos 50, mais ou menos, 45, 50, foi, e o Brasil já pegando essa onda dos anos 30 e da industrialização, beleza, você tem indústria, mas quem que vai trabalhar na indústria se ninguém sabe trabalhar? Isso é louco, isso foi um momento muito importante. Então, assim, ele foi buscar essa formação, ele teve aí essa oportunidade, essa luta, esse privilégio de buscar essa formação, de fazer a ETEC Getúlio Vargas em São Paulo, se lançou. E ele contava pra mim, mano, tipo assim, que foi você lançar mesmo, você imagina. Sair, tem um documentário que chama Escolarização do Mundo, foi muito importante. Agradeço a Carol aí, cadê a Carol? Agradeço a Carol aí, do cursinho, depois a gente fala dela. Você conhece a Carol? Enfim, por ter me mostrado essa mídia. Mas assim, sair pra estudar é um efeito louco na nossa vida. Sair do nosso âmbito de vida pra estudar é um efeito louco, porque você está deixando a sua família para estudar. Hoje vocês estão numa fase que vocês, a maioria de vocês, vivem na comunidade do Cervezão, em sua maioria, ou próximo. Então, assim, quando a gente deixa o nosso meio comunitário para estudar, é uma coisa louca, porque você está deixando sua família, velho. Você está indo para longe da sua família. Eu diria mais ou menos um conforto, né? Que você tá deixando. Não só um conforto, mas você está deixando eles desconfortáveis também, você está entendendo? Porque, pô, você trabalha, você não tem uma grana. Você não ajuda em casa? É isso, você tá entendendo? Então você tá indo pro seu desconforto, a sua família tá ficando pra trás, e como você vai fazer pra ajudar eles ainda de lá, e mil coisas na cabeça. Hoje vocês vivem uma nova era, que era, na minha opinião, né, do deixar a casa dos pais, às vezes até pra quem sabe fazer um ensino universitário. Isso é possível hoje em dia. Eu fui viver isso, por exemplo, né? Mas enfim, voltando ali na pegada do meu avô, ele foi viver isso, mas num outro processo, né? Ele foi fazer uma formação técnica. E hoje uma formação técnica é muito comum. Você vai fazer no Bahia, você tá entendendo? Você vai ali pro centro, você tá indo, claro. Antes, uma formação técnica era algo... Nossa, caralho, fazer uma formação técnica, vou entrar pra indústria. Ele viveu isso, ele virou e falou, não, quero entrar pra indústria. Quero viver essa fita e pá. Era uma coisa muito uau, então. Era uma coisa uau. Você tem uma ETEC antes, era... Nossa. Pô, tem um ensino técnico, você tá ligado? E ele foi fazer técnico em mecânica. Meu avô se tornou técnico em mecânica. Me arrepia fadíssimo, porque o cara era brabo mesmo, né? Não por nada. Enfim, é família, né? Nós vai ter esse carinho, mas ele enquanto profissional, ele vai ter os erros dele também, mano, é um ser humano. Não vamos santificar ninguém, né? Eu não sou santo, ninguém aqui é santo. Mas enfim, é isso, entendeu? Valores pra caralho essa história, porque me enche.
me enche o olho. Porque, de repente, em um dado momento, ele virou e falou, caralho, vou sair pra estudar, foi, desenrolou, voltou para Rio Claro, era uma formação um pouco mais tranquila, era 2 anos, né? Tranquila, né? Passou 2 anos fora, constituiu aí família, pá, coisas padrão dos anos 50 e 60. Daí, de repente, ele continuou sendo mecânico, né? Só que agora na indústria, de fato, ele trabalhava na indústria em São Paulo. E, obviamente, uma formação, e isso que eu espero que vocês levem para a vida de vocês, toda formação técnica, universitária, formal, uma formação para fotógrafo, para isso aqui que a gente faz aqui no Zita, o que importa nela, os contatos que você faz. Você sabe bem disso. A gente já trocou essa ideia. Você é um cara ligeiro nisso. Já debatemos isso, tanto até que depois, quando eu não tiver enquanto convidado principal, e se a gente puder te entrevistar sobre isso também, você é um cara que eu sei que desenrola. Você tem que desenrolar onde você estiver. Isso eu vejo na figura dele. Ele foi um cara que foi para São Paulo, desenrolou lá, fez muitos contatos. Mais do que a formação, ele fez muitos contatos. Porque independente da nossa formação, tudo é a lábia que nós troca, né? Fez muitos contatos, tava na indústria aí, né? De repente viraram e falaram pra ele, pô, você tá dando trabalho, você já sabe mexer nas máquinas e tal. Ele tinha muito esse negócio da conexão. Meu avô, velho, ele botava o vidro em máquina. Braçava a máquina. Não tô zoando, não, braçava a máquina. Por quê? Igual a Vicky fez aqui, parecente. Ela fez isso. Quando ela foi mexer, ela se aproximou do tripé, velho. Ela pegou o tripé, mexeu assim, ó. Ah, vamos ouvir, vamos chegar perto, vamos sentir. Eles se conectavam com o que ele fazia. Se conectavam com máquina. Passou a vida inteira se conectando com máquina. Numa época em que tinha uma CLT estável, hoje a gente não vive mais isso. Hoje a gente depende dessa precarização merda. Mas assim, era os anos 50, né? O Brasil tava lá em cima, velho. Depois da ditadura militar, a coisa descambou muito, enfim, não me cabe entrar nisso aqui agora. Acabou com a indústria brasileira, enfim. A polícia brasileira acabou com tudo, com a educação, mas não me cabe discutir isso aqui agora, porque essa opinião também é bem polêmica. Vocês podem até intervir depois nela, mas enfim. O ponto é, o que eu sinto? O que eu sinto? Ele viu esse ápice do Brasil em formação, em trabalho e tudo mais. E de repente, ele recebeu a oportunidade de ensinar, passar isso pra frente. Inaugurou um Senai aqui, né? Veio dar aula, não inaugurou, assim, ele foi um dos primeiros professores aí da aula no Senai, deu muitas aulas na ETEC Bahia, né? E daí, de repente, ele começou a dar aula, velho, entrou nessa vida de professor, assim. Naquela época, o professor tinha uma valorização bem maior, as pessoas almejavam esse cargo. Elas tinham isso, né? Então ele foi crescendo como professor. Só que uma coisa que me cabe, e eu lembro dele me contando de muito moleque, ele olhava no meu olho e falava, eu entrava numa sala, eu já sabia quem que eu queria conversar e quem que precisava hoje de um olhar maior. Ele entrava numa sala só pelo olho, ele nem precisava vir falar com ele, já chegava no aluno, falava, você tá bem hoje? O que aconteceu? E isso é louco, velho, porque assim, ele tinha essa conexão. E, cara, aposentou, continuou dando aula, né? Porque naquela época dava pra fazer isso, ainda hoje acho que dá. Aposentou, continuou dando aula. E eu não pude ver, né? Porque eu já conheci ele um pouco mais idoso. Não pude ver o desenvolvimento de sala de aula dele. Mas ele tinha isso. E, tipo assim, ele me contava, né? Ele chegava e falava, e aí, qual é? Se envolvia e tal. Não só uma conexão, igual você falou, mas tipo uma vocação mesmo, igual você tem. O bagulho de ensinar, a gente se interte com a sua aula. E ele tinha aquele bagulho com a vocação mesmo, tá ligado? Uhum. De estar ali e de fazer o bagulho de uma forma que ninguém faz. Ah, então, é da hora você falar isso, porque eu sinto que é isso, entendeu? Daí eu diria, para finalizar, porque eu falei muito desse tema, eu acho, né? Eu imagino que essas são duas principais referências. As minhas referências escolares, que eu espero que eu toque vocês também, vocês levem isso pra frente, isso é um ganho pra mim. Eu até vou olhar pra câmera pra isso. Eu quero agradecer a Ana Palota, a Aninha, tá dando aula aí hoje no cursinho. Hoje mesmo, literalmente, se eu não me engano, a aula dela é terça. Dei aula pra ela, hoje ela é professora. Então, assim, é um negócio muito carinhoso, assim, é muito da hora ver as influências e tal. Então, Gratificante, né? é gratificante. Então, assim, espero que vocês levem isso, porque teve essas duas referências. Tanto quanto meus professores de ensino médio, principalmente, e fundamental também, tanto quanto essa figura aí da minha família. Mas, enfim. E o que levou você a fazer o curso de letras? Ser professor de português? De português? Ixi, caralho, né, mano? Nossa, eu vou pegar minhas referências aqui. Vocês estão Era só vendo? porque você era ruim em matemática? Ah, isso é uma boa pergunta, ó. Tô com essa referência aí, né, ó. Eu tô com uma referência que chama Vermelho e Poeira. Eu gosto dela, vou falar sobre ela hoje.
Primeiro Poeira. Eu gosto desse cara aqui. Mas vamos primeiro, antes da referência, vamos tentar responder de maneira simples, né? Coisa que é difícil pra mim, eu vou te falar. Mas assim, mano, ó, falar pra você, Stephanie, essa pergunta que você traz, ela foi muito na louca. Que nem eu falei, né? Eu puxei o Quatro Poetas da Catalunha, desse professor que eu falei que foi uma forte referência na minha vida. João Krepski, né? Esse é o nome dele, esse é o nome do cara. Não foi o único, teve muitos outros. Mas esse é uma das fortes referências, queira ou não. Hoje ele nem é professor mais, se eu não me engano, enfim, tá em outros ramos. Mas foi um cara que uma vez disse, né? E eu guardo essa frase até hoje comigo. Você quer dominar o mundo? E eu sempre fui um cara muito egoísta e pretencioso, eu tenho esse defeito. Você quer dominar o mundo? Faz letras. Ele falava isso, ele era louco também, surtado, entrava na sala de aula. Quer dominar o mundo? Faz letras. Faz letras, você vai entender tudo. Você vai entender a coisa. E é a mesma coisa que matemática, entendeu? Olha pro Val, você viu o Val perdido na maionese, já tá louco da cabeça já. Por quê? Porque ele dominou o mundo, velho. Eu olho pro Val e eu tenho certeza que ele tem um mundo na mão. Mano, vocês não sabem o poder que o professor Valdecir tem, velho. Vocês não sabem o poder que aquele homem tem. Eu juro, não tô brincando não. Por quê? Porque isso pra mim é muito como na área das linguagens. A matemática é uma linguagem, tudo é matemática, vocês já devem ter ouvido isso. Sim. Matemática tá na construção dessa mesa, no chão que me segura aqui. Tá Na em tudo. roupa que você veste. Na roupa que você veste, tá em tudo. Assim como a linguagem. A linguagem, ela tá em tudo, ela explica muita coisa, ela vai ser várias teorias. Lógico, quando eu fui estudar, eu coloquei um pouco essas teorias à prova, né? Mas assim, principalmente essa frase do você quer dominar o mundo? Faz letras, isso veio pra mim. Mas também teve outra questão. Eu, de repente, num momento da minha vida, assim como vocês recebem esse bombardeamento do vestibular e tal, e é uma oportunidade que eu valorizo, porque eu fui correr atrás dela e foi muito boa pra minha vida, lógico, não é a única, a gente sabe muito bem disso, a gente trabalha em sala de aula, mas assim, eu vivi um auge do Enem, né? Eu vivi o auge do Enem. A gente tá vivendo, vocês já estão vendo a decadência, na minha opinião, mas eu vivi o auge do Enem, que era uma prova que te mandava até pro Acre e você vai, velho. E você passou, você vai estudar no Acre, vai ter permanência, vai ter uma moradia, muito mambembe, mas vai ter permanência, vai ter cotas, é o auge do Enem, isso pra mim. O auge dos vestibulares, a luta universitária que a gente, às vezes vocês que não estão na universidade, vão comungando aí as lutas universitárias também, né? Mas assim, a universidade pareceu uma oportunidade muito boa pra mim, pelo menos, entendeu? Daí, de repente, eu falei, pô, eu quero seguir esse negócio e tal, quero uma universidade, já tinha esse interesse por ser professor, já gostava desse rolê. Falei, pô, e aí? Eu escrevo, eu sou poeta. Antes de tudo, eu sou poeta. Eu trouxe uma referência poética que eu gosto muito, né? Eu já escrevia, eu escrevi uns romances na época, uns contos, assim. Meus romances chegavam na metade e não evoluía, porque romance é muito extenso, não tinha esse pique, entendeu? Fazia um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Você já viu o Wattpad? Vocês mexem com o Wattpad? Hoje o Wattpad é febre, né? Mas eu escrevia mais na mão, assim mesmo. Daí, de repente, 1, 2, 3 capítulos não fluía. Você pode perguntar, quem escreve Wattpad tem um monte de livro lá parado pela metade, entendeu? Então, você tem? Comenta um pouco do seu. Não? Depois eu comento. Depois você comenta? Eu vou cobrar isso. É um livro que eu comecei em 2017, só tem 3 capítulos. Só tem 3 capítulos, mas ele tá lá ainda, Tá entendeu? lá, pra mim terminar. Entendeu? Ele tá existindo. Então eu tinha isso, eu era esse moleque no meu ensino médio, entendeu? Eu sempre gostei muito de escrever, cara. A professora Beth, no meu 7º, 8º ano, ela foi uma... 8º, 9º também ela pegou. Eu lembro que ela virou e falou, vou dar uma aula de poesia pra vocês, semântica, né? Conteúdo de 9º ano, em tese. Vou dar uma aula de poesia pra vocês. Eu falava, poesia serve pra nada. Poesia, eu era chato, mano. Eu falo, era ruim. Não era sem educação, mas era meio ruim, era meio chatão, entendeu? Era igual o Murco, chatão. Brincadeira, Murco. Mas enfim, eu era meio chatão. Poesia, mano, é poesia, o cara, poesia. De repente ela começou a dar aula. Poesia é muito bom. Poesia é muito bom. Literalmente o bagulho de brilhar os olhos pra aquele bagulho, né? Tipo, nossa, isso que eu quero. É isso, foi esse encontro, entendeu? Daí de repente poesia. Eu sempre fui um cara. Ó, eu tive que lidar muito tempo na minha vida com a doença do amor romântico. Vocês são românticos? Você é romântica, Vic? Vira pra Vic, vamos ver a Vic. Você é uma pessoa romântica? Sim. E aí, Murgo, você é uma pessoa romântica?
Bom, Mais ou menos isso. Mais pra menos, né, amor? É, E mais ou aí? menos. Acredito que eu seja. por quê? Eu não sei explicar. Eu acho que o romance, o amor, eu acho que é algo que não se explica. A gente sente. Se sente ele? É, não dá pra... Não é como Eu posso explicar. perguntar o que você quer dizer com romance? Pode, com certeza pode. Em que sentido? Em que sentido do amor romântico? Então, de fato, são muitos sentidos, né? Mas eu lidava com, primeiramente, poeticamente inspirado pelo romantismo mesmo, no sentido de, tipo assim, Álvares de Azevedo. Eu gostava muito de ler as poesias desse Sofrer de cara. amor. Sofrer de amor. Mas depois eu fui estudar um pouco mais, né? E perceber que, assim, um amor cisgênero, patriarcal, e eu acho que eu me resumiria nessas duas palavras. Que imagina uma idealização de um ser humano e fica mais contente com a idealização desse ser humano, que é impossível de ser alcançado, porque nenhum ser humano vai ser sua idealização, do que propriamente o que ele é. E a gente é programado para isso, na minha opinião. A sociedade imagina isso. Vejam, por exemplo, vou citar um caso aqui que eu já trouxe em sala de aula, o caso Eloá. Infelizmente uma ferida muito dolorosa de se tocar, que eu acho que tem que ser tocada, pois temos aí até hoje os canalhas, vou censurar um pouco, porque eu uso outra palavra em sala de aula, os canalhas da televisão brasileira que promulgaram esse caso estão aí andando à torto e direito livres aí, da Atena, por exemplo. Caso Eloá, para quem não sabe, para quem viu, né, é uma menina que entrou em rede nacional, na verdade a rede nacional de televisão entrou no apartamento que ela estava sendo sequestrada por um cara que cagava pro que ela era. Ele tinha um ideal dela. E o cara sequestrou ela porque de repente ela frustrou esse... Lógico, eu nunca cheguei nesse ponto, né? Pelo amor de Deus, gente. Sou uma pessoa saudável, enfim. Mas, enfim, tive outros deslizes românticos durante a minha vida. Fiz muito com a cara também por causa disso. Mas, voltando pro caso lá, que eu acho que é mais importante até do que a minha história pessoal, a mídia brasileira é responsável por entrar dentro de uma sala de aula, entrar dentro de um apartamento em que uma mulher estava sendo sequestrada, correndo risco, uma mulher de menor, com um cara de maior, 22 anos, filmar esse cara em rede nacional, sendo que ele tinha uma TV dentro do quarto dele, ele sabia o que estava acontecendo, obviamente dando poder e palavra para um sequestrador. Cara, botaram a Sônia Abrão pra falar com a menina. A Sônia Abrão virou e falou, mas ele é tão bonzinho, por que você não dá uma chance pra ele? Quer dizer, ela não faria isso, né? O cara tá ameaçando ela, a Sônia Abrão ia dar chance pra esse cara. Você tá entendendo? E a Sônia Abrão tá solta até hoje. Ela foi responsável por dar voz pra um sequestrador, cara. Da Atena. Os caras entrando lá com mídia nacional, ligavam pro cara, o cara fazia um monte de pedido, o cara tava se achando super-homem. E a mídia sustentando. Gente, hoje vocês não vivem mais isso, a Vicky viveu isso. Você lembra da televisão, Vicky? Você lembra da televisão sendo o ápice da comunicação brasileira? Gente, você chegava em casa, a televisão tava ligada. Eu não sei se vocês vivem isso hoje em dia, não tem mais isso. Mas, complicado. então, eu não tinha o Zap, não tinha o Datazap, não tinha uma madeira de piroca, não tinha... Como se o bagulho fosse culpa da mina, né? Tipo, É. o bagulho que aconteceu fosse culpa da mina. Muita coisa que acontece hoje em dia, tipo assédio, é o povo falando, porra, mas a menina também deu chance? Não, às vezes nem é, né? Mas acontece por causa da mente do cara. Do ideal romântico que ele tem em cima daquela pessoa, que não vai corresponder. Mas isso é um problema, por quê? Daí antes, a TV, cara, era o principal meio de comunicação que tinha. O bagulho era tudo. E você imagina, 3 dias sem parar, Globo lançando plantão, sabe? Já ouviram isso? Já. Mano, essa vinheta, você ouve ela, dá até arrepio, mano. Você fala, União Soviética caiu. Deu merda. Deu merda. Explodiu uma bomba nuclear. Acabou o mundo. Acabou vambora. o mundo. Derrubaram a Torre Gêmea. Só quando isso aparece. Mano, a Globo lançando vinheta de urgência pra falar do caso Eloá. Então assim, e o caso Eloá era o quê? É você mostrar em mídia nacional, cara, virou um filme de ação. A mídia tava cagando e andando pra vida da menina. Cagando e andando. Tava mais focado na vida do sequestrador do que o da menina. Exatamente. Criando esse ideal. Ai, mas... Cara, eu não lembro o nome, acho que é Cajuru, que trabalhava lá depois. Os alunos me falaram, nem sabia o nome do mano. Tipo assim,
O cara falou, não, porque isso é o típico do relacionamento. O cara tá triste com a menina, ele faz tudo por ela, blá blá blá. Eu tinha esse ideal romântico na cabeça. Ah, porque ele vai até os limites. Cara, em rede nacional, foi um sequestrador, velho. Ele não é um ser humano comum, sendo afetado pelas dores da paixão. Ele é um cara doente. Eu acredito que esse amor romântico é doente. Sim. Então, assim, logicamente, depois eu fui desconstruir o romance na minha cabeça. Fui tentar... Por exemplo, né? E eu falo tudo isso por quê? Porque tem certas coisas que o amor romântico, ele vai olhar como... E assim, lógico, eu acredito que o amor romântico ele não é só doença, entendeu? Tem romances que são saudáveis. O romance é essencial pra vida. Tá entendendo? Então assim, eu tô definindo esse amor romântico como algo doentio. Mas o romance é saudabilíssimo pra vida. Eu sou um cara apaixonado pela vida. Eu sou um cara muito apaixonado pela vida. Muito. Tanto que eu cometo vários erros por essa paixão. Mas não é uma paixão necessariamente romântica. Eu sei lidar com esses erros de maneira mais... E não culpar o ideal e blá blá blá, etc. Abraçar o descontrole, né? Exatamente, abraçar, com certeza. É importantíssimo. Mas enfim, eu tava falando de amor romântico por causa de algum ponto, assim. Da poesia. Da poesia, exatamente. Quando que você começou a escrever a poesia? Nesse foco, entendeu? Por exemplo, eu tava muito arrasado. Eu lia Que idade? escrever É. a minha primeira poesia, nono ano ali, né? Oitavo, nono ano. Quantos 15, anos 14? é isso? 14. 14. Cedo pro caramba. Sim. Sim, cedo, assim, né? Um adolescente. Adolescente vivendo seus primeiros amores. Com certeza sim. Vamos se dizer que essa é uma idade que é onde inicia o trama, Aham. né? O romance. Como que foi pra você, Bia? Foi por volta dos 13, 14? Foi no 14. No 14, Uma 14 decepção é uma idade amorosa. Foi ali. uma decepção amorosa. As decepção amorosa. Fala mais, vocês escrevem também por decepções amorosas? Eu escrevo poema, poesia também. Por decepções E amorosas. tipo, não, meus poemas são tudo dramático. Eu olho assim, às vezes eu olho meus poemas que eu escrevia no 6º ano. Parece uma pessoa depressiva que escreveu aquilo. Porque é muito dramático. E também, né, quando eu me apaixonava por qualquer menina assim, eu também escrevia poemas muito melancólicos. Então, meu Deus, dá até ânsia de ler aquilo, porque é muito romântico, sabe? Muito, meu Deus. Mas você acha que é uma coisa muito romântica porque é uma coisa que toca? Vamos dizer que o poema, ele é o quê? Ele foi feito pra tocar na sua alma, não só na sua mente. É uma coisa pra ser profunda mesmo. Então, essa é uma boa intenção. Parando pra pensar também, né? Tipo, você escreveu, você tentou descrever um sentimento indescritível. Então, basicamente, a gente vai usar tudo e qualquer tipo de palavra que seja semelhante ao melancolismo. Sim. Pra você tentar descrever. Só que na nossa cabeça, às vezes a gente fica até... Fala assim, poxa, que incompetência da minha parte. Porque você ainda não consegue descrever tudo. Aham. É o que eu pensava, tipo, eu pensava nas palavras pra rimar, nas estrofes e tal, e ficava naquilo tudo, aí eu acabava, tá faltando mais coisas, preciso escrever mais. Oi, Zilda, a gente tá no meio da gravação aí. 1, 2, 3, take 2. Bom, nesse assunto de amor, né? Amor e poesia, olha só que bom assunto. Stephanie e Bia poetas aí. Um assunto que cada um tem a sua respectiva emoção, sentimento, cada um tem o seu. É engraçado, né? Mas, tipo, você chegou a comentar aí sobre cagadas que na sua adolescência você cometeu por ter esse sentimento na paixão, né? A gente falando da poesia, você falou que cometeu. Tipo, tem algum caso que você queira compartilhar com a gente? Se você quiser, obviamente, uma experiência. Nossa, cara. É bom a gente aprender com os erros dos outros. Levar de ensinamento, assim. Você que é um cara experiente. Nossa, eu quero me esconder do passado. Várias experiências, né? Olha, cara, tem coisas assim que foram alguns erros que eu não me orgulho, velho. Não sei. Eu fui uma pessoa um pouco egoísta na vida. É complicado, velho. Tem essas que a gente não leva nem com risadas às vezes pra frente. Que a gente é difícil, mas... Tanto que, sei lá, né? Vai saber quem assiste, mas vai saber aonde vai chegar, até quando essa palavra não vai sumir, né? Que a X-Zone é a palavra que não some.
Vai que chega nessas pessoas, acho que eu já fiz uns erros, né? Opa! Mas enfim, não sei, cara. Já fiz coisas boas também, já tive erros que eu comentaria tranquilamente, assim. Queria deixar um salve pra empresa fictícia que os meus amigos têm, a LCA, porque a LCA já me ouviu falar muita bosta pra eles, assim, que os meus amigos gostam do roleplay, né, dessa coisa do brincar com papéis, e daí a gente sentava e eles ouviam muito isso, então eles aprenderam muito de fato com esses erros meus, assim. Cara, já teve uma pessoa, era uma garota nesse caso em específico, eu me apaixonei muito por ela, assim, a gente teve um relacionamento levemente duradouro. Chegou num ponto que ela virou e falou, cara, eu não quero mais ter um relacionamento com você. Eu, de maneira muito errada, infantil, adolescente, não soube entender esse não. Isso é um problema dos homens, isso é um problema da masculinidade. Não soube entender esse não soube ouvir, absorver esse não, de fato, com qualidade. Isso é um problema da masculinidade, isso é sério. Não soube ouvir esse não. Me doía muito. Eu entendi o não, né? Lógico, eu entendi. Falando desse jeito parece até que eu sou um alienígena, né? Que eu fiquei, nossa, inconformado. Mas eu tava levemente inconformado, não soube entender esse não. Demorou muito tempo pra processar esse luto. E eu lembro, assim, que eu tava fazendo, cara, besteira, velho, adolescente. Eu montei um tijolo, assim, e risquei eu te amo, e joguei o tijolo dentro da casa dela. Filmes. Caramba! Filmes. O brasileiro viu o filme do americano jogando uma pedrinha assim, algo assim romântico. O Vai no brasileiro vai lá e tijolo. fala assim, não, eu vou fazer com a minha marca brasileira. Pega o tijolo lá. Tenho certeza que era o tijolo baiano. Né? Meu amigo tentou me impedir, grande luto, não conseguiu. Não conseguiu, o outro jogou mesmo. Não há barreiras para o amor. Pelo menos não foi na janela. Tem janela. Foi Não, eu janela. não acertei a janela, não acertei a Não janela. acertou. Menos mal. Não, Foi não. no quintal. Foi no quintal da Por que pessoa. isso é marcante? Entendi. Mas não me orgulho não, cara. Eu choro e pensava, pô, o moleque tava doente mesmo, mano. Tava precisando indicar uma terapia pro menino, velho. Tanto que eu fui fazer depois, foi bom, assim, super incrível. Deu certo. O quê? A terapia. O quê? Ah, não, a terapia deu Não anda certo. jogando Não, eu tô tijolo. pensando O na tijolo. Não façam. Obviamente a pessoa deve me odiar ainda, mas enfim. Tem pessoas que não gostam da gente até Joga o hoje. tijolo e fala assim, me perdoa. Gostei muito da ideia. Gostamos, mas não indicamos. Pena que eu não tava lá nessa idade, né? Exatamente. Pra poder fazer Certeza que a terapia deu certo. Então, exatamente. Não, mas eu não tenho mais 16 anos, né? Às vezes eu tenho que me lembrar disso. Mas a ideia era muito boa, assim, mas nunca vai, né? 24 horas tem que dar uma brecada. Mas, enfim. E sua poesia era sobre isso, sobre... Ah, sim, elas evoluíram, né? Elas evoluíram ao longo do cérebro. tempo. Eu comecei no 9º ano, era que nem você falou, era igual as suas. Depressiva. E era forte igual pedrada, né? Forte. Eu me pedrada, tijolada, né? Era uma tijolada. Uma tijolada de qualidade. Ai, caramba. Sim, era forte igual tijolada, assim, mas era ruim, cara, era bem ruim, era que nem a Stephanie falou, não me conformava com o resultado dela, assim, né? Eu ficava tentando achar mais palavras, e mais amor, e mais amor, eu tinha muito isso, né? Mas depois elas foram evoluindo, elas ganharam um tom mais tóxico, eu gosto das coisas tóxicas, cara, eu acho que elas... Por isso eu trouxe Vermelho Poeira, eu vou até ler uma, eu vou pedir essa pausa pra... Daí eu vou voltar no amor, porque tem um caso tóxico de amor no meio do urbano que eu gosto muito, cara. Mas tóxico não no sentido ruim, né? É um tóxico bom, assim, porque a cidade é tóxica, na minha opinião. Não tóxico tipo Eloá, mas... Não tóxico tipo Eloá, exatamente. Menos mal, né? Mas assim, tem aqui esse poema. Esse livro é maravilhoso porque ele é um livro gráfico, né? Ele mescla artes, eu não sei se você conhece quem fez ele, tem um pessoal bem legal envolvido do cinema, né? Vocês vão ver aqui que tem fotos dele. Ele é feito com fotos, assim, lá de Santa. Quem fez é o Wagner Tonin, né? Ele é um poeta de Santa, Gertrudes. E Vermelho Poeira. Pertinho. Sim. Vermelho Poeira, a gente sabe, né, que cidade da poeira é Santa Gertrudes. Mas ele Aqui é do faz... buraco. Exatamente. Ele faz esse poema aqui que é justamente sobre a cidade. E eu vou chegar lá no amor e na cidade de novo. A poeira da sua santa ignorância sopra sobre a sua santa cidade. Cidade império da mediocridade, casa onde não mora a verdade.
Vilarejo onde faltam novidades, onde predomina a desonestidade, não se dá nenhum passo à frente sem sujar a sua alma, sem perder a identidade. Estou aqui parado nesse jardim abandonado, plantando minhas raízes. Crescendo com a poeira que caí, morrendo com a falsa modernidade dos seus equipamentos industriais. Todas as pessoas me olhando diferente, nem parecendo que estou em minha terra natal, só tenho a falsa liberdade, não tenho sua mesma ambição, a mesma falta de opinião, eu sinto a podridão. Nem sei se aqui estou seguro, trancado deste lado do muro em minhas construções sem o verde da vida. Se a vida chegar aos meus pulmões. Estou aqui parado nesse jardim abandonado, plantando minhas raízes. Crescendo com a poeira que cai, morrendo com a falsa modernidade dos seus equipamentos industriais. Bonito. Bonito mesmo. Forte, intenso. Eu gosto muito dessa poesia, porque ela demonstra pra mim um pouco o que eu sinto às vezes com o Rio Claro. Uma cidade ignorante, uma cidade não diferente de santa, com nome de santo, mas ninguém é santo. E cheia de poeira, uma cidade largada. Uma cidade que tem muita coisa maravilhosa, um quintal abandonado que dá pra enfincar muitas raízes, mas uma poeira vermelha, fétida, uma poeira podre por cima dela, com falsas máquinas industriais que provam um futuro, né? E daí eu não vou nem citar o nome dessas grandes empresas, porque eu já dependi muito tempo delas, vai que dá um processo delas. Mas enfim, já dependi muito delas, até mais do que eu queria. Mas é isso, né? Eu sinto que nos amores, em algum certo ponto, era muito complicado pra mim, principalmente quando eu tava em Rio Claro, porque eu tinha uma visão muito limitada da minha vida amorosa. Eu tive a oportunidade de morar em São Paulo. Uma das grandes merdas que eu já fiz em São Paulo foi ter casado em 2 semanas. Meu Deus. Eu olhei pra uma pessoa... 2 semanas de relacionamento? A gente de casou. namoro? A gente casou, falou, vamos morar junto. Casou de papel e tudo? Não, de papel. Ah, de papel tá. não. Mas foi Mas criou um morar gato? Oi? Mas criou um gato? Não criamos um gato, a gente tinha 3 plantas. Pra que 3 casar plantas. se temos plantas, Mas né? assim, Que tipo de planta? Dá mais trabalho. era cacto. Entendi. Dessas que pegam em São Paulo. porque Não o precisa de resto muita água. Não precisa de muito cuidado. Porque Não, São É precisa pra Paulo... universitário mesmo, que não tem tempo de cuidar. Mas assim, já fiz essa loucura, cara. Isso é uma loucura que eu olho no fundo do olho de vocês e falo, não faço. Essa é uma que eu posso garantir pra vocês. Principalmente por causa da cidade, cara. São Paulo é uma cidade que me deixava muito carente. Você fez isso com quantos anos? 18, 17? Nossa. 17? Tinha acabado de sair. Novo. 18, não, já tinha 18, eu acho. 18. Enfim. 18 anos. 18 ou 19, né? Na verdade foi após um relacionamento que eu tive, assim. Mas é isso. Eu digo pra vocês com carinho, gente. Tenham consciência do que vocês querem antes de fazer o que vocês fazem. Digo isso com carinho. Eu acho que essa eu posso contar outras merdas, assim, casos bobos. Enfim, já roubei um carrinho de supermercado pra entregar na frente da casa da pessoa. Cara, que doente fofo. de amor. Acabei deixando na frente da casa. Foi eu e meu melhor amigo, na época, desse vídeo que eu falei, né? A gente roubou o carrinho de supermercado e ia deixar na frente da casa da pessoa, mas daí a gente resolveu deixar na casa do outro amigo nosso. E ficou por isso mesmo. E detalhe, a mãe dele recebeu o carrinho, super tipo assim, é pro meu filho. Tá bom, beleza, pode deixar aí, tá bom, beleza. Não entendeu nada. Nada, ele acorda no carrinho de supermercado. Olha que presente bom. Incrível. Você imagina? Tinha alguma coisa dentro? Nada, tinha só um carrinho de supermercado. Então, pra finalizar, vamos se dizer que a gente aprendeu que o amor é uma loucura, né? E não tacar De pedra na várias casa dos ações. outros, Não né? Por amor. Não tacar Mas isso eu era pedra, adolescente, não né? Eu dei roubar uma mudada. carrinho, Não roubar Deu carrinho. não casar mudada. em 2 Deu uma- semanas. Medo. Oi? O E cacto não criar pode cactos. ter. O cacto pode ter, vai. O cacto é bom, o cacto Mas não em São Paulo, como ele disse, não é uma cidade boa. É, é E uma como cidade a Bia complicada. tinha dito. dito antes, o amor só né? Ele não tem é um porquê. porquê. Com certeza. Senão não é amor. Eu acho que, tipo, as poesias, vocês quase eu não faço isso, nunca chegou num ponto certo, porque vocês, acho que vocês escrevem e queriam escrever algo que não se escreve. Eu acho que não tem que falar, eu te amo por quê? Não tem um porquê, eu te amo. É isso. Ele é um sentimento, ele é o porquê. Então, acho que isso que atrapalhava a questão das poesias, porque vocês queriam escrever algo que não é Que explicasse para alguém inexplicável. um sentido. Só que
o amor, ele tem várias formas, vários sentidos para cada um. Então, para ele é uma loucura, é um amor radical, para outro é uma calmaria, e entre outros, né, vamos se dizer. O amor tudo suporta. O amor Verdadeiro tudo suporta. Bonito, bonito. De diferentes formas e modos de expor isso. Sim. E também, diferente do jeito que você agiu, com todo respeito, é claro, você entendeu que errou, né? Ele não só tudo suporta, mas como ele é paciente de entender que a outra pessoa não tá no tempo certo E de fazer o uma outra questão também, o amor ele não vai e volta, o amor ele permanece e resiste. Olha só, interessante. De fato, eu fui mudar bastante minha visão de amor. Hoje o amor, ele é um assunto que eu discuto muito. Ele está muito presente na minha vida. Eu pesquiso até, faço pesquisa na universidade, né? Tenho essa luta e ao mesmo tempo esse privilégio. E hoje o amor, ele tem totalmente diferente, assim, pra mim. Então a gente tá falando de episódios de 16 anos, 15 anos, assim, outros processos. O auge do amor, né? O auge da adolescência. É, onde você começa a descobrir, você saber quem você é. A maioria das pessoas acabam tomando uma decisão na vida na adolescência, sabendo, reconhecendo, eu sou isso, eu sou aquilo na adolescência. Às vezes nem é pra sempre, mas naquele momento é onde você descobre uma coisa nova, que eu acho que a adolescência é o momento mais marcante. Com certeza. Onde você se descobre coisas novas, amar, se aborrecer por relacionamentos. Eu acho que é o auge, onde você se descobre tudo isso com 15, 16 anos. Não é toa que os antigos falam que a flor da idade é a adolescência. Sim, e vamos dizer, não é pra sempre, né? É momentâneo. A gente aproveita o momento, sem pensar no depois, vamos dizer. Com certeza. Por isso que acontece tanta coisa. E fica aí esse recado, né? De existem coisas para depois do momento, o amor ele pode ser cultivado, existem cultivos diferentes, né? Existem relações mais profundas, às vezes, né? Enfim, mil brisas, né? Então, Thiago, para perguntar agora para você, perguntas separadas pelo Instagram, as redes sociais estão bombando, perguntas vieram de todo lugar, do WhatsApp, do direct, do Insta, que agora a gente tem Instagram. Esse vídeo aqui tá aparecendo aí o Insta. Então, assim, foram perguntas feitas para você, diretamente para você, entendeu? Então, assim, queremos saber totalmente quem é Thiago, de acordo com essas perguntas. Perfeito. Totalmente a sua personalidade, o que você pensa, todas as propriedades dos seus pensamentos. Vou deixar aí pro pessoal para eles fazerem as perguntas. Então vamos lá, professor Thiago. Agora vamos saber a opinião do Thiago e não do professor, né? Eu acho que um professor é uma pessoa e Thiago é outra pessoa. Sim. Então a gente vai começar com aquela pergunta típica, aquela pergunta que todo mundo faz sobre o racismo, que eu não sei se você viu, que ocorreu em várias escolas aqui da cidade, assuntos muito polêmicos, e eu quero saber a sua opinião em relação a isso, a opinião do Thiago. Perfeito. Eu acho que cabe, por exemplo, falar sobre política também? Sim, do que você acha melhor. Ótimo, eu vou começar então fazendo uma introdução sobre política, né? E daí eu posso comentar essas polêmicas. Bem, gente, o que acontece? Eu falei um pouco da minha vida pessoal, falei de um ramo da minha família, por exemplo, meu avô, né? E eu acredito que eu venho, porque obviamente falar sobre política é falar sobre si mesmo, na minha opinião, eu estou fazendo aqui uma análise crítica, né? De um fato isolado e tal. Eu venho de uma família trabalhista, gente. Trabalhismo, né? Como a gente já estava comentando e tal, que a gente começou um pouco a falar sobre esse tema, ele tem uma história, ele tem um processo dentro do Brasil, né? Ele passou ali pelos anos 30, pelos anos 40, 50, 60. Meu avô, por exemplo, viveu o JK, viveu o Jango, viveu o Vassourinha, viveu outras pessoas, né? Ele não era um varguista fanático, pelo contrário, ele zoava varguistas, é engraçado. Mas, porque teve gente que se matou quando o Vargas se matou, era uma relação intensa do Brasil, né? Porque o Brasil é um país passional. Assim como a gente tem hoje Lulas, Bolsonaros, etc., a gente já teve um Vargas que quando renunciou e se matou, o povo se matava junto com ele. Meu avô nunca foi apaixonado por política,
nesse nível, mas ele era, sem dúvida, comungava, sem dúvida, aí, uma perspectiva que eu analiso hoje como trabalhista, porque ele cresceu nesse mundo, né? E o mundo do trabalhismo, pessoal, ele está aí até hoje. Por exemplo, já tiveram partidos na sociedade brasileira que se consideravam trabalhistas, né? O PDT e tal, o próprio PT nasceu um pouco com essa questão do trabalhismo incutida no seu seio, enfim, mas tomou outros rumos, etc. Então, assim, o trabalhismo ele acredita fortemente que existe um país a ser construído através, obviamente, do trabalho, e os trabalhadores e trabalhadoras devem ser o foco do desenvolvimento dessa nação. Você tem que ter uma CLT estável, você tem que ter uma condição digna, um salário interessante. Obviamente você não vai debater se deve ou não acontecer o capitalismo. O trabalhismo geralmente não vai muito nessa onda, né? Ele não tenta contrariar necessariamente o capitalismo, mas ele obviamente indica que os trabalhadores têm que ter uma condição digna. E meu avô foi um servidor público, né? Ele foi um professor durante um certo tempo da vida dele, depois de ser torneiro e tal. A minha mãe é uma enfermeira pública, então assim, ela também comunga dessa questão de ter durante muitos anos da vida dela, ter servido a população. O servidor é isso. Eu sou um servidor também hoje em dia. Fui braçal já, mas eu também sou agora um servidor público. E o servidor ele é isso, ele serve. Ele tem a função de servir, de doar. Ele doa a sua força de trabalho para o público, para a população. Então, assim, queira ou não, minha família ela bebe um pouco dessa onda, né? E eu acredito fortemente nisso. Eu acredito que o trabalho transforma a vida. Eu acredito que o trabalho transforma a vida e, obviamente, para transformar a vida, ele precisa ter condição digna ao trabalhador que o faz. Eu acredito fortemente nisso. Eu, antes de tudo, antes de qualquer crença minha, porque as minhas crenças não são só essas, né? Eu fui desenvolver mais crenças após isso. O ser humano, ele tem que ter condição digna de trabalho. E, acima de tudo, eu também tenho uma outra referência aqui, né? Que é a Ana Maria Primavesi. Tem aqui o livrinho, né? Dela, Manual do Solo Vivo, existem outros. A vida é o solo, o território que a gente ocupa. Não tem nada mais valioso do que o solo que a gente possui. E hoje em dia, por exemplo, você ser dono de um espaço de terra é algo absurdo no Brasil. É algo absurdo. Enquanto existem muitos latifúndios, existe aí a necessidade de você lutar para conseguir financiar uma casa, às vezes. Obviamente, a gente teve aí vários programas sociais que facilitam as moradias e tal ao longo da nossa história, mas ainda assim para mim é muito insuficiente, porque a gente vive, a gente sofre com aluguéis caros, a gente sofre com terrenos supervalorizados, a gente sofre com uma instabilidade, com uma desigualdade para poder crescer enquanto família. Você já trocou essa ideia comigo? Você vai querer criar uma família, você vai querer o quê? Um espaço para ter junto. Você tá entendendo? É um passo que todo ser humano tem que ter para mim. É essencial. O ser humano ele tem que ter o seu espaço, o seu canto. E a gente tem terra. A gente tem a capacidade de distribuir ela de maneira igualitária, ecológica, sem ferir necessariamente a natureza e tudo mais. Então, assim, eu acredito politicamente nisso. Eu estou com uma camiseta que fala muito sobre minha crença, né? Ela é da Avante 26, ela é da Brigada Internacionalista, mulheres que foram para fora, na Síria, em Rojava, fortalecer uma luta por um mundo melhor, um mundo governado por mulheres, inclusive. E daí ela tem esses 3 lemas, né? Feminismo, antifascismo e ecologia. O fascismo ele é uma ideologia que nasce para unir trabalhadores e trabalhadoras, ele é uma ideologia trabalhista, mas ele une trabalhadores e trabalhadoras em volta da consciência de um ditador, né? De um ser humano que tem uma palavra única. Eu não acredito que deve existir uma palavra única, né? Uma alienação do trabalho em favor de uma ideologia única. Isso é um pouco liberal, essa ideia, né? Um pouco libertária. Então vão ter várias correntes aí que me influenciam, cara. Eu acredito nisso. Na liberdade, num ambiente regulado e no trabalho digno. Para as pessoas verem com igualdade. Essa é a minha crença. Vão ter muitos rótulos que dá para colocar em cima disso. Vão ter muitas correntes filosóficas que vão estudar tudo isso. Mas não tem para que ficar citando corrente filosófica torto direita, etc. Eu acredito basicamente nisso. Terra, pão, igualdade, liberdade para todo mundo. Condição digna de viver, né? E a gente tem espaço, a gente tem dinheiro nesse país e a gente tem força de trabalho. Então, assim, eu acredito que isso daqui é muito possível de chegar. Eu acredito nisso, independente de rótulo, independente do que for, eu acredito que deve existir igualdade de gênero, de trabalho, de classes, etc. Agora, sobre
a raça, né? Justamente, que é uma das perguntas que foi citada aí. A gente vive casos de racismo muito intensos. A aguinha ali foi melhor. A gente vive casos de racismo muito intensos. Nas escolas não é diferente. E uma das bases da exploração do dinheiro, da capitalização, gente, é a raça, né? Raça, classe e gênero. Tem um livro que eu não trouxe aqui, não está nas minhas referências, mas chama O Nascimento do Estado, da Propriedade Privada e mais alguma coisa, não lembro. Eu esqueci. Estado, Família e Propriedade Privada. É um livro do Engels, né? É um sociólogo aí do século XX, um europeu, tem seus limites, diga-se de passagem, mas ele fala que justamente a exploração começa a partir do machismo. A exploração começa a partir do momento que você tem que subjugar a vontade da mulher em relação ao homem. Não é assim. A mulher tem que ter a mesma posição de escolha do que um homem, e isso foi feito no começo pelo dom que os homens não tinham, o dom de gerar a vida. E eles queriam controlar esse dom. Então, já que eles não tinham controle, eles criaram todo um sistema para deixar as mulheres inferiores. Hoje a gente já vê isso, como eu posso dizer, diferentemente do século XX, né? No século XX a relação era um pouco mais intensa, a gente era um pouco mais 13, e hoje a gente já consegue criar alguns nichos, né? Eu acredito, que são um pouco mais liberais, enfim, né? Que vão ter igualdade de gênero ali e tudo mais, e a coisa flui bem. Mas é uma utopia também, né? Acreditar que vai ser tudo perfeito, não vai. Infelizmente a gente vive esses dilemas na sociedade e estamos dispostos a vencer ele, na minha opinião. Outros deles, além do gênero, né, é a raça, quer ou não. Obviamente eu não acredito que seja possível existir alguma raça superior à outra. Acho isso totalmente indizível. Acima de tudo eu me reconheço enquanto branco e eu sei que eu não tenho lugar de fala para falar sobre racismo. Ponto. Eu obviamente estudo o tema, eu estudo bastante o tema. Eu gosto de falar sobre, dentro dos meus limites, enquanto uma pessoa branca, padrão, inclusive, possuo olhos verdes, etc, os caralho, enfim. Que tá no estereotipo, né? Que tô no estereótipo. Obviamente tenho minhas questões de classe. Sou de uma classe dominante? Não. Sou prole tanto quanto vocês. Porém, sou branco. Comungo desse privilégio e sei que esse não é o meu lugar de fala. Não posso falar sobre racismo. Mas, mesmo assim, eu sou professor. E daí eu posso falar sobre racismo estrutural. Que está na escola. Exatamente. E não só na escola. O racismo estrutural está em todo lugar. A nossa sociedade é fundada numa estrutura racista. Então, eu acho que é uma boa fala que você disse em professor. Em relação a isso, o que você achou dos alunos se reunir, se juntar contra o racismo que houve numa escola aqui de Rio Claro? Essencial, mas Nome assim... de professor. Então, exatamente. Enquanto um professor que analisa o racismo estrutural que a gente vive nas escolas, antes até de eu chegar no caso do Marciano, já que a gente está citando nomes, né? Porque a gente está falando do Marciano, estamos falando do Marciano, Sim, não é isso? sim. É sobre isso. Antes da gente chegar nesse ponto, eu quero falar, o racismo estrutural está no Zita. Quantas aulas vagas a gente não tem? Tá aí. Para mim isso é racismo estrutural. A estrutura racista ela se desenvolve aí. Porque quem frequenta o Zita? A maioria dos estudantes pretos, pobres e pardos, nativos. Então, assim, por que falta professor nos... Não, lógico, falta professores em todas as escolas públicas. Elas estão... E daí a gente entra de novo na estrutura, né? O racismo é estrutural, na minha opinião, tá, gente? Dentro das referências que eu consumo, assim. O próprio fator, o Estado, ao ter suas burocracias todas, que faz parte... Quando ele deixa faltar professores, pelo trabalho que for, gente, pela dificuldade que seja, eu não estou falando dos funcionários em específico, não estou falando da base da pirâmide, do diretor, da vice-diretor, não estou falando disso. Estou falando do governador, estou falando do secretário de educação. Não que eles não façam os trabalhos deles, eles estão lá fazendo os trabalhos deles, ótimo, perfeito, maravilhoso. Estou falando do presidente, das presidências em geral. Por quê? Porque quando a educação é tratada como ela é tratada hoje em dia, a ponto de você chegar lá na base e a gente faltar às vezes 3, 4 aulas vagas por dia, isso pra mim é deixar os estudantes, de sua maioria preta, parda, nativa, indígena, né, sucateados na sua própria educação. E a própria educação ela já é construída em cima de um ideal racista.
porque ela vem de uma academia que comunga de um pensamento, em sua maioria, majoritariamente branco. A gente sofre esse problema dentro da universidade também. A universidade pensa pensadores, em sua maioria, europeus. E daí como você vai trazer... É o dilema que eu tenho para trazer para vocês todo santo dia. Eu falo, ó, quem pensou essa aqui foi um cara europeu. Como que a gente vai lidar com isso? Tem outros caras na Ásia, na África, no geral, que pensaram isso aqui, na América Latina? Tem. Tem muito conhecimento fora da Europa. Obviamente a universidade também comunga desse conhecimento, ela não comunga só dos europeus, isso é. Mas a maioria das bases que chega nos currículos, ela como que eu posso dizer? Ela bebe dessa fonte. Então assim, já está aí. Para mim isso é uma estrutura feita para que cada vez menos a nossa voz suba. E daí eu acho que a gente faz o contrário aqui. Aqui a gente faz o contrário. O podcast nosso faz o contrário. Entende? Eu acho que o nosso podcast é tão referência antirracista quanto qualquer outra grande ciência antirracista. Eu acho isso. Então, assim, eu acredito que de fato, agora falando mais específico do caso do Marciano, interessante eles terem se organizado. Eu acho só que eles erraram muito, porque caíram matando em cima da menina, sendo que não foi só a menina que fez o processo ali, a gente sabe disso. Sim. Os moleques, ninguém falou nada dos moleques, os moleques passaram ileso, porque teve os moleques também que ficaram incentivando a fita toda lá. Uhum. E outro, linchamento virtual, isso é muito complicado, cara. E cai mais uma vez sobre o racismo, que sempre é culpa da mulher. Então, porque eles passaram de boa. E ninguém falou dos moleques. Vamos se dizer que caiu no ponto mais fraco, como sempre. Como sempre. Como eles dizem, no ponto mais fraco. Frágil. Exato, estourou no ponto mais fraco, assim, né? Então, assim, o que acontece? Eu acredito que é o seguinte, muita coisa é feita pelas escolas, mesma coisa o Zita. Teve casos do Zita que são muito complicados, que a gente sabe, a gente nem precisa citar nomes aqui, por favor, não citem nomes, mas existem casos de violência dentro do Zita, a gente sabe disso. Existem casos de violência em todas as escolas públicas, eu já abordei vocês, já entrei em sala desesperado, preocupado, comentando sobre isso, falando, eu estou angustiado enquanto professor, preciso discutir a violência nas escolas públicas. Que para mim é um projeto de escateamento. Então, assim, já entrei com essa angústia para discutir com você em sala de aula, mas novamente eu toco nesse ponto. As escolas fazem muito. Os agentes de organização escolar não são o máximo, as direções, as gestões. Mas esse muito, infelizmente, como a gente somos, né, muito pouco, às vezes acaba dificultando. E, em tese, a gente imagina uma servidoria pública que seja integrada. Conselho tutelar, CAPS, escola. Todos eles têm que estar integrados quando acontece uma violência, quando acontece um dilema social. Só que é tanta gente, são 1.500 alunos para mais ou menos, né? É tanta coisa que a gente fica sobrecarregado. O Estado, ele tem essa função, ele tem essa necessidade, por exemplo, de abarcar tudo isso, por exemplo, esses casos de violência, esses casos de racismo, e a gente faz o nosso máximo, mas mesmo assim eu acho que ainda falta um pouco. E, por exemplo, o linchamento virtual é uma complicação para mim, é um problema. Voltando no ponto, né? Então eu acho que assim, a gente tem um problema estrutural, me preocupa muito, tem dia que eu não durmo, eu coloco a cabeça no travesseiro e não durmo pensando nessas coisas, gente. Isso é sério. Às vezes eu fico ansioso em casa, cara, não consigo dormir pensando nisso. Mas a gente tem nosso limite, né? A gente tem nosso limite, não dá pra fazer, não dá pra abarcar tudo. Acho que é essencial os alunos se organizarem. Mas é mais do que se organizar. Eu acho que tem muito mais que se organizar. E eles já se organizam para fora do que eles já se organizam, né? Assim, gente, é que esse tema é muito polêmico, né? Eu acredito que assim, demorou, os caras foram lá no Michel, pá. É Michel, né, o nome da escola? Marciano, isso. Os caras foram lá no Marciano, se organizaram, top. Mas, gente, não é tirando o Marciano. Os caras têm as lutas deles, velho. Os caras é foda, os caras correm atrás. A gestão, os funcionários, os alunos. É nós por nós, entendeu? É isso. Um salve pro Marciano, é isso aí, entendeu? Um salve pro Marciano em geral, pra todo mundo. Mas assim, antes de tudo, o Zita é monstro. O Zita é louco. Posso, assim, sensivelmente dizer que o Marciano não vive metade do que o Zita vive. Fala nas loucuras coisa mesmo. bem resumida mesmo sobre a inclusão também. A inclusão com a pessoa deficiente, rápido. Por causa do assunto que aconteceu também aqui na escola mesmo. Sim.
Fala bem rapidinho pra gente ir já na parte da sua vida pessoal. Tá. Pra gente já entrar num ponto um pouquinho mais. Olha, Todos os Eu alunos posso só querem trazer saber. uma reflexão, é que estamos todos aprendendo, com né? certeza. Acho que é mais legal a gente falar pessoas com deficiência, né? Não pessoas deficientes, Eu ia, né? É, Capacitistas. sim, claro. eu ia comentar até isso, eu agradeço demais esse tópico já, mandou muito bem, Vicky. Se você quiser falar um pouco também pra eu não ficar falando sozinho. Manda bala, você tá indo super bem. Mas é isso, eu acho que a minha formação, ela foi mais voltada para esse ponto, né? Eu já ia comentar dessa questão do capacitismo. E também dizer que assim, gente, eu não sou especialista na área, sabe? Então é muito complicado falar as coisas sobre sem ser especialista. Porque eu tenho minha vivência prática. Mas na sua opinião, A minha sua vivência visão. prática, eu lido muito com surdos. Aqui no Zita, pelo menos, foi um embate muito grande quando eu cheguei aqui, porque eu tinha um aluno que eu gosto muito, do 7º ano, ano passado. E a Libras faz uma diferença gigantesca, não só na escola, mas no mundo do trabalho. Geralmente Sim. o pessoal não tem esse domínio, né? Estudem Libras, porque é essencial, nem que seja um básico. Então, assim, eu acho que eu posso falar sobre isso de maneira resumida. A gente tem que se capacitar. Capacitar para não ser capacitista. Sim, claro. Então, professor Tiago, agora a gente quer saber, a escola quer saber, né? A escola. Sobre o Tiago. Ah. Pensamentos onde foge da escola. Ah. Então, são perguntas mais pessoais, mais lá pra trás, que é onde você tá fora da sua zona de conforto com essas perguntas dentro da escola. Então, Vamos a gente vai brincar um começar... Todo mundo tem uma hora que aposenta, uma hora que não dá mais, né? Tem uma hora que não dá mais. E depois que, tipo assim, sua conta já deu, o que você pretende fazer? Tem algum plano? Viajar? Aposentado em emprego? Isso existe ainda? Olha, com 75 anos você é obrigado a parar tudo e falar assim, agora sou eu e mais ninguém. Vocês querem saber o que eu quero fazer da minha velhice, né? Legal. Na minha velhice, mano, eu penso muito sobre isso, penso muito sobre a morte. Cara, eu quero estar rodeado de mato. Eu vou estar rodeado de mato. Se possível, eu quero ter a chance, o privilégio de escolher como eu vou morrer. E eu quero morrer no meio do mato. Então, seu foco é viajar pro meio do mato. Pode ser viajar, pode ser morar. Eu quero me estabelecer no meio de um todo ecológico fértil. E pra um poeta, isso é inspiração total, né? A natureza. A natureza. Com certeza. Cacto. Mais ou menos pegar Os aquela frase tijolos. assim, né? Tipo, internamente é mais aquilo. Do pó nasceste, do pó voltaste. Com certeza. Eu penso muito sobre isso. Eu gosto muito dessa referência que você fez, é uma referência que eu comungo. Eu leio ela muito. Então, assim, de fato, eu quero voltar pra Terra, entendeu? Eu quero estar próximo da Terra. Eu sei que alguma hora acaba. Não é um egotrip isso aqui. Eu não vou viver pra sempre. Não quero poder eterno. Eu quero ir embora uma hora. Às vezes eu já canso na minha idade, assim. Com 24 anos eu já tô meio cansado. Se tivesse a opção de morrer rapidinho, É. Eu acho que a Você vai morte voltar, não. deveria ser uma Tá opção, bom. seria bem mais fácil. Então, vamos lá para a próxima pergunta. O Sim. que o Thiago, ele gosta de fazer nas horas vagas? Muita coisa, mano. Olha, é isso, né? Vocês perguntaram, eu vou responder. Eu escrevo muito. Eu gosto muito de escrever. Eu leio. Eu estudo, porque eu quase não tenho horas vagas. Daí minhas horas vagas eu estudando. Eu gosto de fazer música. Eu gosto de imaginar também o meu corpo, fazer um esporte, jogo um basquete com a moçada. E gosto de imaginar também as cordas. Eu pratico shibari. Gosto muito, faz muito bem pro meu corpo. Fora isso, eu também sou muito fã. Eu ia falar, mas não vou falar. Vou falar. Você vai ter que dizer Vou falar. Agora vai ter que Agora que eu vou Ah, falar. eu sou muito fã de fumar, cara. Eu fumo às vezes também pra ficar suave, assim. Ei, Então, meus tipo, amores. Pra ficar tranquilo. Todo mundo tem entendeu? seu momento de relaxamento. Então, assim, eu acho que é sobre isso, entendeu? Eu acho que eu consigo reunir práticas em volta do meu corpo. Porque pra mim, o ideal de beleza, ele é um corpo saudável. Então eu tento manter meu corpo e minha mente saudável, entendeu? É isso, saudável 12 aí, ó, Fire Street no comando, Pode entendeu? estressar. Fire Street no comando. É isso. Temos aqui o Caeiro, por favor, Fire Street no repete. Fire Street no comando. Fire Street Parece no comando. comando, filho. Temos também Stephanie, Fire Street no comando.
nada não. Mas é isso, entendeu? Eu acredito muito no basquete ultimamente, tenho jogado muito basquete, gosto do esporte, gosto do futebol. Acho o esporte essencial, fui atleta durante muito tempo, Kung Fu, boxe chinês, etc. Então, o Tai Chi, eu gosto muito do Tai Chi, quando eu tenho tempo eu pratico um Qigong, né, que é a respiração. A respiração é essencial, né? O extremo oposto da fumaça, né, pessoal? A fumaça tem seus limites. Então, assim, respirar é muito importante, enfim, relaxar o corpo através da respiração. É isso. Parece aquela cena lá do Guerra Infinita, referências, né? Na hora que ele aponta lá aquela uma espátula, né? Não sei dizer o que é aquilo, ele fala assim, aqui está, perfeitamente balanceado. Não deveria ser isso também. Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Eu gosto desse meme. Tipo aquele canivetão de dois lados dele lá. Eu gosto desse meme, cara. Eu conheço o meme, eu não conheço Guerra Infinita, né? Perfeitamente balanceado. Perfeitamente balanceado. Eu gosto da Marvel. Não gosto de Marvel. Perdeu um ponto. Polêmica, Meu polêmica. Deus, uma Então, polêmica. assim, pode ir embora. Não queremos mais ser você Tem dois que não entrevistado. gostam da Marvel aqui. Agora fala, gosta de descer. Gosto de descer. Não! Leio muito quadrinho, cara. Você parece eu aquele gosto ator mesmo, último dois. recente do Batman, igualzinho, Então, cara. eu Verdade, mano. gosto mais dos quadrinhos do que dos filmes. Sou muito viciado em Watchmen, é um quadrinho de referência, já trouxe pra sala de aula, V de Vingança, Esquadrão... não, Esquadrão Suicida da Marvel, Esquadrão... Algo controverso. Não, é Esquadrão alguma coisa, cara. É uns caras meio loucos, assim, tem um cara que é uma interrogação. Eu tenho uma tatuagem de uma interrogação que eu fiz por causa dos quadrinhos. É um cara que é uma interrogação. Eu sei qual é, mas não vou lembrar, é antigo. É bem antigo, assim, é uma interrogação. O cara é uma interrogação, entendeu? Não é o charada, é uma interrogação mesmo. Eu gosto também de charada, eu gosto muito Qual é de a sua charada. crítica da Marvel que você não gosta da Marvel? Muito parecida com o Alan Moore. A Marvel, ela forma super-heróis que são super-americanos e não me cabem muito, no geral. Daí eu acho eles bons lá, nos Estados Unidos, pra quem gosta deles. Pra mim, eles não me apetecem. As pessoas podem gostar, podem achar o máximo, não tem nada contra as pessoas gostarem, mas eles são heróis pra quem gosta e eu não gosto, entendeu? E você não assiste filme deles, então? Não assisto filme da Marvel, não sentem falta. Quando Nem eu por assisto, curiosidade, pra acho um saber tédio. quando tem um ver. A gente queria dizer que ela tá querendo julgar, mas não Mas julgar. tá, poder dela é muito delicado o suficiente. E a gente quer mostrar que Ela tá cada um querendo pode julgar ter a de um jeito sua fofo. opinião. Jogar de um jeito fofo. Ok. No aspecto filme, permita-me. Com certeza. Por favor. Com honras, adoro, estamos aqui no olho. Quero suas opiniões, sinceras opiniões de Thiago Cinema? Zanello A gente é sobre outro pessoal, né? Estamos no pessoal, né? Tudo, Então, aqui vale pessoal. tudo. Crepúsculo. De onde ele tirou o que Olha, é um filme muito clássico pra ser comentado Quero que aqui. vocês- Se você falar assim. que gosta, sendo ele também muito americano, você vai ser julgado. Não, eu não gosto. Eu vou ser muito sincero, acho bem chato. Você parece com o Edward. Já ia falar isso. Mas assim, acho bem chato, cara. Assim, hoje eu só acho chato. Mas na sua adolescência você gostava? Na minha adolescência eu era trouxa, eu era idiota, eu era adolescente. Você era aquele E romântico. eu era metalzeiro, entendeu? Eu era tipo, Era emo. não, eu fui emo, mas antes eu era metaleiro. Você era o assim. Jacob, Todo tudo mundo bem. tem passado emo, né? Tipo assim, Eu vou ser eu era meio tipo, Crepúsculo, isso daí é coisa de gente boba, blá, blá, blá. Você era tipo Felipe Neto, então. Você citou, mano, você citou. Assim, eu não Óculos achava ele o preto. máximo, eu achava ele chato também, eu achava ele muito chato. Não queremos ser processados. Não, eu já perdi. Eu não achava o Felipe Neto sensacional, mas eu era meio essa opinião, assim, Crepúsculo é modinha. Eu não gosto de modinha. No sou off roots. ele assiste, gente. Pode confiar. Não, eu fui assistir depois. Então, já que você é uma pessoa anti-americana, vamos supor assim, em tese. Sou anti-americano, eu gosto muito Em tese. Eu gosto Que muito. filme brasileiro que você gosta? Isso. Porra, tem uns daqui no olho, mostra, hein? Tem uns que eu já fiz daqui no olho, mais ainda. Mas brincadeira. Tem aqui no olho, cara. Eu gosto muito daqui no olho. Filme brasileiro, eu gosto muito dos independentes no geral. Consumo
o cinema de Rio Claro, de Campinas, de Araraquara, de São Carlos. Merchandising, né? Vendendo pão. Mas antes de tudo, eu também gosto muito, sou muito apaixonado por um tipo de cinema que é um cinema recente, assim, né? Novíssimo cinema brasileiro e tal, que eles chamam, né? Que é a galera que está produzindo também nos grandes polos de cinema, mas que ainda assim é mais independente. Por exemplo, tem um filme que eu não lembro o nome, cara. Eu não sei se você vai conhecer. Puta, mas é um cara no Nordeste, assim, ele termina dançando uma música dos Secos Molhados, assim. Eu lembro desse take, assim. E ele vive um Alto da romance. Compadecida? Não é, é novíssimo, assim, é bem recente. 2012, 2015, por aí. E ele 10 tem... anos atrás. E ele... Porra, mano, uma mó recente. Não é O recente? cinema começou em 1835. Nossa. É realmente novo. Mas porra, 2000... Eu eu pensando que também tenho recente 22. era esse ano. Ano passado até. Não, mas enfim, ele é um filme, cara, que eu gosto bastante. Eu só lembro desse take, assim, eu não vou lembrar o nome, velho. Eu assisti uma vez que eu tava na casa de um amigo, assim, tinha esses canal Brasil da vida. Cine Hollywood. Gosto pra caralho. Eu estudei Cine Hollywood na minha primeira matéria da faculdade, foi bem massa, assim. Mas é dessa mesma pegada, desses caras do Nordeste, entendeu? Assim, eu curto muito esses caras, mano. Eles fazem um cinema muito da hora, assim. E eu só lembro desse take, entendeu? Dessa mesma pegada desse novíssimo cinema nacional, assim. Então, assim, gosto também do cinema novo. Gosto do Glauber Rocha, acima de tudo. Foi um cara que me moldou muito, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol é muito bom, gosto muito. Outros, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Então vamos lá, continuando aqui no Sim. papelzinho dos recebidos. Nos recebidos do Insta. Acho que muita gente tá aqui sabe que você foi um das pessoas que influenciou a criar o podcast. Você falou assim, vamos, tudo. E de onde surgiu a ideia? E também o que te motiva, assim, acreditar tanto nesse podcast que, assim, tem as suas capacidades, o que você acha? Veio do Levi, a ideia. Pelo menos chegou até mim pelo Levi. Vocês conhecem o Levi, não preciso citar quem que é o Levi. Sim. Quem não conhece quem é o Levi é um estudante do 3º ano da Escola Zita de Godoy Camargo. Ele chegou pra mim e falou, eu quero fazer um podcast. Eu achei sensacional a ideia. Por quê? Eu acredito muito nos podcasts, acho que é uma mídia de radiodifusão muito boa, antirracista, que eu já falei pra vocês, afinal ela constrói uma realidade dentro do Zita que é essencial de ser dita, ela dá voz a quem tem que ter voz pra mim. É uma honra, inclusive, ser o primeiro convidado. E porque eu sou professor de linguística, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, eu gosto de consumir podcast. O podcast do Mano Brown é sensacional, tá aí o Mano a Mano, né? Tanto que tem um episódio aí que a gente vai trabalhar ainda, já mandei até pra vocês trabalharem um pouquinho, que a gente vai mexer mais nele, que é o com o Fernando Holliday, que é um episódio pra mim, assim, absurdo de bom. Então eu gosto muito de podcast, o Levi chegou com a ideia, a galera somou, o Silas, o Benite já mexeu com a ideia, foi agregando o pessoal, a galera foi chegando, e daí rolou. Vamos pra última. Vou até mexer meu papel. Vou até deixar aqui por bate último. palma, desculpa, não é take. O Brasil, o Zita quer saber o relacionamento. Como tá o coração Como do tá o professorzinho nosso? Como tá o coração? Tá Não livre, foi tá culpa minha. Pra preso, quem você tá... dedica suas noites? Brusita! Não. Pra quem você dedica o seu tijolo? O meu tijolo, não, o Os tijolo seus foi pra uma pessoa. poemas. O meu tijolo foi pra uma pessoa que não aguenta mais me ver, então eu não vou listar ela aqui. coitada. Paz da Pra quem coitada. você pensa jogar o tijolo? Né? Hoje em dia. É. Não, assim, gente, eu tenho que falar. Segura ali para... A gente tem que falar sobre uma questão, né? Eu me considero. Vou falar sobre meu amor, sobre minha sexualidade. Eu sou uma pessoa bissexual, não monogâmica. Isso implica o quê? Que eu não acredito que exista um tipo de relacionamento com uma pessoa só, mas é possível ter relacionamentos com uma pessoa só. Então, já teve momentos da minha vida em que eu estive muito apaixonado por uma pessoa, mas comunguei outros tipos de relação ao mesmo tempo, com todas sabendo, com outras. E eu acredito que no momento tem uma pessoa, assim, que ela mexe com a minha afetividade. Eu tenho um carinho por ela muito grande, uma amizade muito grande. Ela mexe com a minha cabeça, mexe, enfim, comigo, com a minha emoção. Essa pessoa sabe? Essa pessoa sabe.
se declara pra ela. Já aproveita, foca aí. Mas assim, eu tenho... Diga, cuidado com a sua janela. Cuidado com a janela. Ou você vai ser o quarto cacto. É melhor deixar aberto, é melhor deixar a janela aberta, né? Mas assim, eu ainda não tenho nenhum tipo de firmamento, porque relacionamento a gente tem. A gente só não firmou uma perspectiva em que a gente vai estar sozinho, só nós dois juntos. Então, vira e mexe, eu fico com outras pessoas. A gente tem um histórico aí bem interessante. Mas é isso, eu acredito nisso. Meu coração tá assim, ele segue assim no momento. Eu tenho pessoas que eu posso citar que fazem parte da minha caminhada. Tem pessoas que eu posso citar que fazem parte da minha caminhada. Vou ficar falando uma lista de nomes, gente. Mas assim, eu posso deixar esse salve. Vou virar igual o Zina deixando salve naquela época. Assim, não sei se vocês imaginam assim. Manda salve pra fulano, salve pra fulano, salve pra... Vou fazer uma lista aqui de pessoas pelas quais eu sou admirado, assim. E não sei, nesse sentido de afetivo sexual, é isso que rola, entendeu? Eu posso deixar minhas amizades também, mas elas não se diferenciam muito. Geralmente eu fico com as pessoas que eu sou amigo. Sim. Amizade saudável, né, meus amigos? Amizade saudável. Vamos fortalecer. É isso. Thiago, me veio um desejo, acredito que todo mundo vai gostar dessa ideia, que é você, com esse áudio, com esse vídeo, com tudo rolando, faça uma poesia agora com seus sentimentos para essa pessoa. Sem citar nomes. Sem citar nomes. Apenas faça uma poesia que você sente da pessoa. Mas antes da poesia, vamos deixar claro que o coração tá ocupado, mas a boca não. Nossa, cara, olha que desafio que vocês me colocam. Porque geralmente pra fazer poesia, gente... Tem que pensar. Não tem que pensar muito. Mas eu tenho que estar com o canal aberto, entendeu? A barriga relaxada, é sério. Pro ar poder fluir, assim, né? Só que eu diria que é o seguinte. Mais do que uma poesia ontem acordei, olhei pro lado e você não estava. Hoje acordo, vejo seus traços e seus gostos e eles me salvam. Olho pro lado e você não está. Olho pra minha mente e a salvação ali reside. Nós estamos quando não estamos e mesmo separados, a minha ausência de seu espaço me consome por inteiro. Eu te amo. Nossa! Que intenso! Prometo não chorar. É isso. Mas é bem improviso, porque eu penso muito nessa questão de ausência e presença, entendeu? Tem uma pessoa aí que passou recentemente pelo meu processo, muito da hora, muito gente fina, assim. E é isso, entendeu? É uma pessoa que eu ainda não estabeleci nenhum padrão. A gente tem muito a conversar. Eu acho que relacionamentos são isso, né? Relacionamentos são grandes conversas, cara. E a gente se conheceu muito recente, então a gente tem muito... A gente, na verdade, começou a se envolver muito recentemente, então a gente tem muito a conversar, a gente vai ter muito a conversar. Tem muito caminho pra frente. Tem muito caminho pra frente ainda. E eu acho que é isso. Na ausência, eu sinto a falta, e isso é muito bom. Eu gosto muito da falta. A falta é o sinal de Eros, né? Da paixão, do erótico, do romance, do amor. Então, assim, quando eu sinto essa falta, eu preciso saciar ela. Dessa vontade de ter a pessoa, de estar com a pessoa, de conviver, de produzir projetos. Tem muitos projetos ainda na vida. Eu sou uma pessoa que acredita em um relacionamento não monogâmico, então não vai ser a única pessoa, provavelmente, com quem eu criarei projetos. Mas tem muitas conversas, né, para as pessoas terem e tal, até porque pessoas não monogâmicas se relacionam com pessoas monogâmicas, elas podem chegar em acordos. E, enfim, mil brises aí, né? Eu acho que era isso que eu tinha pra dizer sobre o coração, sobre relacionamentos. Tá, vamos finalizar com as perguntas rapidinho aqui. Todas por extenso? Não, foi de pessoas diferentes mandando. Só vou mandar a pergunta. Vamos sem respostas agora. Na pandemia com o Covid-19, o que motivou os alunos a estudar e ter interesse nas suas aulas? Ótimo. Olha, a Covid foi um caos, a pandemia foi um caos, a infraestrutura também era complicada. Foi muito difícil, porque eu trabalho para minha casa era o trabalho, isso é horrível de se viver. Mas assim, o que me motivava era o carinho, cara, o carisma. Muito carinhosos. Tá, como você vê a visibilidade das poesias em línguas indígenas no lugar onde você mora, como vê no estado de São Paulo e no Brasil?
Calma, as poesias em línguas nativas? Em línguas indígenas. Na onde eu moro, no estado de São Paulo e no Brasil? E no Brasil, na cidade de Rio Claro, no estado de São Paulo e no Brasil. Eu posso dizer que assim, as poesias em língua nativa de Rio Claro eu conheço muito pouco, porque afinal os povos nativos que viviam nesse espaço foram brutalmente massacrados e sincretizados. Então eu não conheço comunidades que falem Guarani, ou Tupi, ou Umbiá, ou qualquer outra língua nativa que eu sei, teoricamente pelo menos, que rodava essa região. Então não sei. São Paulo é muito forte, né? Tem os Guarani, principalmente os Umbiá, que eu já conheço mais, que eu já tive o prazer de lidar, né? Principalmente o pessoal do Levante Indígena, um salve para o Levante Indígena, muitas saudades, querido Legon, querido Rafa, né? Mas assim, é isso. Já fui pro Xingu, cara, tive essa experiência maravilhosa de ir pro Xingu, consumi muita poesia lá, poesia visual, poesia escrita, poesia falada, poesia cantada, ouvi a poesia da natureza, pude participar de um Kuarupi maravilhoso. Então, assim, eu acho que a gente tem, dentro da escola, eu sempre tento trazer isso, né? Sempre trago umas músicas aí do pessoal Mbiá de São Paulo, até pra gente poder consumir e comparar. A gente ainda não chegou nessa aula, né? Mas eu sempre trago, alguns alunos já tiveram essa aula comigo, principalmente alunos do ano passado, e se tiverem ouvido esse podcast vão lembrar. E eu sempre trago, assim, a poesia nativa. Entendi, tá. Ela é Agora, bem forte. essa pergunta, ela é um pouco extensa, mas a pergunta em si é bem pouquinho. Nesse momento que estamos vivendo sobre a história da humanidade, onde tem guerras, o domínio da extrema-direita e fascismo, a deliberação dos crimes, a violência gerando violência dentro de um país desgovernado, a democracia indo pro lixo e outras situações que causam esse horrível cenário de fome e terror. Onde é que tem espaço para a poesia? E como ela tem resistido e ela vai sobreviver? Ela tem resistido, ela vai sobreviver, e ela tá na rua, ela tá no meu peito, ela tá no meu dia a dia, ela que me faz levantar. Porque a poesia, como eu falei, é quando eu tô de peito livre, eu tô de peito aberto. Quando eu dou aula, às vezes eu prendo muito, vocês já perceberam isso, eu travo as costas. A poesia não, a poesia eu não trava as costas, a poesia eu fluo. Então, eu acredito que eu consumo muita poesia na rua, porque a poesia tá na rua, é só vocês terem olhos atentos, né? Um salve pra senhorita Bira aí, pro senhorita Bira. E eu consumo muito a poesia na rua, cara. Ela tá em muitos lugares, assim. Ela tá nos livros, pra mim, nas ruas. Principalmente. Tá. Aqui temos um trecho de uma música. Alma blindada, de mente aberta e ainda provocativa. Alvo fácil pra ficar no meio da mira. Da escopeta, da censura que só fode o artista. Ou frustrado que não corre e ainda atrapalha a corrida. Os corta-brisa. A porta abriu ou nós invadiu? Artista caminha feito formiga na trilha desse concreto trajeto e doloroso que é viver no Brasil. Um salve para Rio Claro, Rio Tietê, Rio Pinheiros. Até o nosso Rio Pequeno, os cara eu compreendo. Gigante. É tanto nome de rio, mas onde estão as águas mesmo? Qual é a sua interpretação desse trecho de uma música que a pessoa enviou pra gente? Da hora, é tanto nome de Gil, mas onde tá as águas mesmo? Eu sempre me perguntei isso. Isso faz parte de Vermelho e Poeira. Licença, rapidinho. A pessoa falou que ela foi inspirada no seu texto, alguma coisa assim. Legal, legal. Conheço muito essa pessoa. Cara, me dá vontade de chorar falando disso, velho. Salve Rio Pequeno, assiste tudo. Smoke, Avilés. Bom saber que os caras perguntaram aí, se os caras estiverem ouvindo. Gonzales, meu mano, da hora. Não sabia que... enfim, não vou nem falar muito, mas... Porra, que satisfação que chega um negócio desse, cara. Eu morei em São Paulo... Morei muito tempo na Rio Pequeno, morei na Moradia também, né, na universidade, mas também morei ali numa quebradinha da Rio Pequeno muito tempo, boa parte da minha estadia em São Paulo, né? E esses caras marcaram minha vida, essas pessoas. Muriel também morou lá no Sapé também, né? Vivi indo pro Sapé, que é a região extremo oeste de São Paulo, já ali grudado em Osasco praticamente. Osasco, vivi muito Osasco também, fui dar muito peão em Osasco. Então eu vivia mais em Osasco do que em São Paulo. Mas enfim, é isso, mano. Nossa, onde tá as águas, né? É o que eu sempre perguntei. Eu morava no Rio Pequeno, mas e aí? A gente dava muito peão na rua. Sempre dei muito peão de rua. Gosto de deriva. Gosto disso. Meu peão é na rua. Gosto de andar. Rua.
andar, ainda mais São Paulo, nós andava pra caralho. Andava, é loucura, entendeu? Só o nego louco. São Paulo é loucura, entendeu? É você andar, mano, é andar, fazer poesia, gritar e de repente você tá na casa do mano, você sai da casa do mano, dá 2 horas da manhã, você vai pra outro lugar e vai andando, de repente você emendou, o final de semana era loucura com essa molecada. E nós andava muito, mano, e de repente os rios, né, as cidades elas são construídas em cima dos rios. E eu refletia, nós falávamos com os caras, você vai pro Rio Claro, mano, o bagulho cheira podre. Você vai no Rio Pequeno, cadê a água? Cadê a água do rio? Rio Pequeno, Rio Pinheiros, Rio Tietê, cadê? Daí eu fui brisando nisso e concreto, né? Eu tava muito na pilha do concreto na época em São Paulo, cara. Tanto que o Gonzalez aí, né, ele deixou esse salve de inspiração, eu me inspiro muito nele. Esse cara é uma inspiração pra minha vida, é um poeta do concreto, a gente fazia grita poesia, né? Nossa poesia era gritada na época, era loucura, a gente gritava no meio da rua, loucura, entendeu? Acordava, sei lá, 5 horas da manhã no ponto de busão, gritando, poesia, gostoso, entendeu? Ia pegar um busão e os negros lá junto, nós juntos, entendeu? Fazendo poesia, gritando. E era uma poesia assim, alta, cara, nessa questão da poluição mesmo, né? E a gente refletia muito sobre isso, sobre genocídio, sobre extermínio, sobre infelicidade, sobre concreto, São Paulo, onde está a água. Eu, graças ao bom Deus aí, as divindades e as deusas, eu não tô mais em São Paulo. Mas assim, aquela cidade falta água, falta luz, falta moradia, falta espaço, falta tudo. A gente tava nesse sentido aí e é isso que eu trago dessa poesia. O sol vai a pino na Babilônia perdida, né? Eu acho que é isso que faltava eu dizer. Esse é um trechinho também que complementa um pouco esse, não tá aí na referência, né? Mas é isso. É um pouco Legal, isso. legal. É bem íntimo, né? Porque foi uma pergunta muito íntima, inclusive, desse cara. Mas é um pouco do nosso processo de vivência aí em São Paulo. Muito gostoso receber essa pergunta. A gente vê até pela reação que você teve, né? Que, pô, mano, o Gil tal, que é mesmo um bagulho seu. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Finalizou mesmo e eu percebi minha opinião sobre o Thiago, que ele é bem intenso em tudo. Deve ser de signo de água, né? Ou não? Qual é o seu signo? Não sou. Eu tenho, assim, meu mapa astral ele é extenso, né? Eu tenho Sol em Áries, Ascendente em Leão, Lua em Escorpião, então sim, tem uma Lua em signo de água, Vênus em Peixes, que também é um signo de água. Vênus se aproxima das coisas, né? A paixão pelas coisas e tal. Então tem uma paixão bem de água, assim, bem intensa. E Marte em Touro, né? Mas daí o resto é resto. O resto é muito, muito planeta pra cabeça. É, muito planeta. Sr. Thiago, de verdade, nós agradece, porque além de um papo reto aqui entre nós, a gente está aprendendo cada dia mais e mais, não só em sala de aula com você, mas aqui também, onde a gente senta em uma mesa redonda pra trocar essa ideia aqui, ó. A gente tá aqui há um tempo gravando isso aqui e aprendendo com você. A gente agradece de verdade um que tá aí, famocota aí no mercado, trabalhando, aprendendo e repasse esse aprendizado pra gente, principalmente do amor, pra não jogar tijolo na janela do É bem verídico, deixar bem claro, assim. Deixar bem claro que ama a pessoa. A gente agradece de verdade você pelo seu tempo, por acreditar no trabalho. Agradecer o Levi também por ele estar trabalhando. Deixar claro que ele não tá mas aqui porque ele tá trabalhando. O projeto foi ele que iniciou, foi ele que deu a ideia. Ele contatou o Sr. Thiago já falou com a gente e a gente tá aqui trampando e a gente vai estar aqui enquanto tiver força pra levantar esse projeto aqui. Hesita. É zona aqui, é cash zona. E eu também, agradecer por deixar a gente mostrar. Vai ter gente que vai achar assim, não, ele não é assim, mas não, gente. Sala de aula, ele é assim. Agradecer por deixar a gente mostrar pro pessoal como você age numa sala de aula. Uma conversa que a gente tá tendo aqui, tá vendo que é muito de boa, um assunto muito fluido, um assunto bem polêmico, a gente tem numa sala de aula, a gente tem um tempo livre assim para conversar, mesmo que tem que ter aula, tudo centrado, a gente para ali e fica pessoal ali, entendeu? Agradecer. Eu acho que foi muito legal a gente fazer isso com você, até a gente, em nome de todo mundo, a gente agradece demais, porque a gente conhece dentro da sala de aula o professor Thiago. Aqui, como você, como futuramente espero vários professores, estamos conhecendo a pessoa. Quem a pessoa é? Quem é o Thiago. Aqui conhecemos o Thiago. Porque muita gente julga, ele é isso, ele é aquilo, ou professoras, ela é isso, ela é aquilo, ela é chata, ela é isso. Mas ela não é isso. Ela só está fazendo o papel dela. E a gente, acho que uma das ideias do
podcast é isso. Trazer a pessoa quem ela é de verdade e não trazer uma ideia de professor, que é a profissão dela. Então eu quero agradecer por você estar mostrando quem você é pra galera ver que se um dia te julgarem, você não é aquilo. Você é a sua profissão. A gente agradece muito. E agradecer por acreditar que a gente consegue fazer esse trabalho todo, esse podcast. Porque você acreditou. Acredito muito. E deixou a gente dar a cara a tapa, foi junto, entrou na brisa e foi. Motivou também, fica chamando. Como eu falei, o senhor só me coloca em coisa pra fazer. Só do trabalho. Só dá trabalho. Isso que é legal, porque pelo menos eu vou deixar a escola com alguma coisa que eu tô fazendo, né? E a motivação, a culpa, né? É do professor. Deixa ele. Que culpa que fica boa. me dando trabalho. Hoje eu prefiro, sinceramente, eu vou encerrar, né? Agora eu acho que é uma fase de encerramento minha, por favor, né? Até porque, enfim, os ouvidos já vão cansando, até os mais extensos. Mas assim, eu prefiro deixar esses currículos hoje do que tijolos na casa do antes de tudo. Pode ter mais cactos mais pra frente? Pode, deve ter mais Cacto tá cactos. liberado. Prefiro plantar sementes hoje em dia. E assim, Os cactos é nascer. muito bom ouvir isso de vocês, é um carinho enorme, é uma honra a todos os ouvintes que acompanharam até aqui, né? Ver que vocês estão interessados em descobrir o que é o Zita, o que são os alunos do Zita, quais são os seus anseios, as suas idealizações, as perguntas que eles têm para trazer. Agradeço muito a oportunidade de poder falar e me abrir, assim como vocês me acolheram e foram super receptivos, e sempre são. Peço que vocês continuem estudando estruturalismo, morfossintaxe, pragmática comigo, porque isso também é importante, além do nosso carisma. Espero que os professores ouvintes também se estimulem a estar aqui, mostrarem seus lados de professores, porque de fato é isso, né? Como a nossa querida Emily estava comentando, que existe a necessidade de entender que a profissão dos professores é muito desgastante e em sala de aula eles são uns, né? Mas eles não são chatos, como muitos falam, eles não são, sei lá, enfim, tão ríspidos assim. Às vezes eles estão dentro do processo de limitação deles, né? E esse espaço, ele muito fornece a oportunidade de ver uma face diferente dessa galera. Eu me sinto muito acolhido, me sinto muito feliz. Queria encerrar falando sobre as referências que eu trouxe aqui. Trouxe Kafka, né? Não é Kafka, igual o outro retardado lá falando de referências aí, né? Mas é Kafka, Carta ao Pai, trouxe Augusto dos Anjos, Eu e Outras Poesias, trouxe o Uivo de Allen Ginsberg, trouxe Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, trouxe Os Quatro Poetas da Catalunha, a organização de Luiz Soler, trouxe Ninfas do Tietê, da Natália Nolli, trouxe Absurdos do Henrique Fatel, trouxe Manual do Solo Vivo, da Ana Primavera, Vermelho e Poeira, do Wagner Tonin. Eu espero que vocês possam levar essas referências para a vida, que vocês possam ouvir e buscar ler essas referências, porque é mais do que ouvir, tão bom quanto é ler. E é isso, essa é a minha formação, esse sou eu, agradeço por me acolherem, espero que venham mais, os próximos convidados serão divulgados nas nossas mídias, beleza? A gente vai ter uma última palavra aqui com o nosso querido Benite, falando sobre algumas possibilidades, e encerrando o Cast Zone, que é essa habilidade pedagógica, essa oportunidade maravilhosa, e é isso, um obrigado. Uma Tchau. boa noite. Bom, vamos finalizando esse Cast Zone. Obrigado, Thiago. Todos à mesa colocaram a gratidão à sua presença, ao seu conhecimento, a tudo. Muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio da Cast Zone. Espero que vocês que estão vendo, ouvindo, independente da plataforma, que vocês Espero que vocês gostem desse projeto. Espero que vocês acompanhem com a gente. Com certeza. Temos o Instagram desse projeto, temos aí as redes sociais. Queremos que vocês interajam com a gente, mande perguntas, mande possíveis convidados, né? Queremos a opinião de vocês sobre tudo. Queremos agradecer exatamente todos que estão vendo. E basicamente é isso. Aqui é a Zita, aqui é Cast Zone. Obrigado!
Você gostou de pegar na câmera? Gostei, nossa, muito fora aqui. Nossa, melhor experiência. Ai, que ótimo. Então, não, pelo amor. Não, já tá super profissional já. Sim, ó, desfocando, focando, tá? Ó, chique. Arrasou. Perto de casa, eu moro no Progresso. Gente, tô fazendo um videozinho aí, como foi a experiência, se vocês quiserem falar aí. Mano, foi uma experiência muito da hora. Foi legal. Radical. Radical. Foi intenso. Desde o começo até o fim. No tijolo. Cheguei atrasado, mas foi da hora. Ele não veio. Teve pão. Teve lanchinho. Nova experiência desbloqueada. É isso. Fazer podcast. Eu não tenho nem palavras, eu já perdi o prumo da insanidade, assim, então... Eu agradeço a participação do Thiago. E toda Ele fala! E por ser 100% sincero, né? Contar aqui que fuma Eu também. fui, com certeza. 100% sincero. Mandem suas perguntas pro próximo, porque vai ter próximo. E vai que a gente traz, né, gente? Toda vez que você já Manda pergunta e manda quem vocês querem que a gente traga. petição Pra pra sentar aqui nessa cadeira e enfrentar as nossas perguntas. A gente pode ter mais perguntas polêmicas. Eu acho que a gente tem que fazer uma cadeira nova pro convidado, gente. Porque Fernandão assim, ia apavorar. você sabia que as perguntas é anônimas. Nossa, Então, Fernando também, Fernando também. ia contar umas Ninguém histórias. vai Mano, Fernando. gente, o Fernando tem umas histórias Fernando dá doidas. 5 horas, mano. Fernando dá 5 horas brincando. Pode mandar, não vai levar suspensão. Só Erro! tá liberado. Vou mandar qualquer pergunta, qualquer pessoa que vocês quiserem ver aqui. Só manda. A gente filtra. Ele Minha cara que ele falou uma coisa. Da hora.